Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. Bom, hoje a gente chamou duas convidadas muito especiais aqui. Uma que eu tive a oportunidade de conhecer agora, que é a doutora Rebeca Oliveira. Ela é mestre em ginecologia, fez a pós-graduação dela na USP em sexualidade humana e hoje atua no Hospital Servidores do Estado, né, na parte da patologia cervical, mas com interesse, futuro de abrir um ambulatório de sexualidade. Doutora Mariana, minha padawan lá no Instituto de Ginecologia, R3+, né? Já com uma formação anterior em História. Em História. E medicina. Então, quer dizer, tem tudo a ver. E hoje a gente vai falar de um assunto muito atual, né? E pertinente. A gente vai falar de sexo, né? A gente vai falar de sexo para o jovem ginecologista, né? E no sentido de orientá-lo a novas práticas, não práticas sexuais, novas práticas. No meu tempo, a gente não tinha essa abertura para saber onde fazer um bom curso de sexualidade, né? Hoje a gente tem a Rebeca aqui, que vem da USP com essa titulação. A Mariana, que tem um interesse de mesmo ainda terminando a residência médica, já atua nessa área, em consultório médico, fazendo, né, já essa abordagem mais moderna, né? Então, a gente vai falar de sexualidade humana com pessoas que têm propriedade para falar sobre isso. Com bastante conteúdo. Então, eu queria, primeiramente, abrir a palavra para a Rebeca e depois Mariana, para se apresentarem rapidamente, contar enfim, um pouquinho. E a gente vai dar continuação ao nosso bate-papo. Tá? Tá bom, então, vou começar, né? A Paula já me apresentou. Eu fiz minha graduação na UERJ, né? E o que me levou à sexualidade, na verdade, foi porque eu fui bolsista de CNPq no Núcleo de Estudo de Saúde do Adolescente, na UERJ, durante quase toda a minha graduação. Então, a gente fazia muita pesquisa sobre o comportamento dos adolescentes e a sexualidade é um tema que está muito presente. Então, aí ali acendeu, na minha formação na graduação, como até acho que ainda é assim hoje, infelizmente, eu não tive nenhum contato com nenhuma orientação em relação à sexualidade ou formação, mas no NES era um mundo à parte, ali dentro da UERJ. Então, eu muito cedo ia a congresso, falava, estudava sobre aquilo, a gente tinha muita ligação com as políticas públicas. Então, foi dali que surgiu essa sementinha em relação à sexualidade. E aí, depois, comecei minha formação. É difícil, né? Você, em paralelo, como residente, você dá conta de mais alguma coisa, além da sua formação, né? De que vai de manhã até de noite. 24 né? horas. E ficava aquilo ali. Até que chegou um momento que eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização, que foi quando eu fui para a FEMUSP. Então, eu queria que você aproveitasse, porque você contou isso no making off, de como é que isso aconteceu, né? Isso era um desejo, e eu ficava sempre esperando uma oportunidade, mas veio a graduação, acabou, aí veio a residência. Da residência eu emendei o R4, que era antigo R3 antigamente, né? Que eram 2 anos só de gineco, que eu fiz em colposcopia, em patologia cervical, lá no Instituto Fernandes Figueira. E dali emendei o mestrado em saúde da mulher, mas em concentração, em patologia cervical também. E aí nunca era uma mãe. Tive filho, né? Até que um dia eu fui num evento que não tinha nada a ver com sexualidade, era um evento, quer dizer, tinha, né? Mas não diretamente, de endócrino. E para fechar a palestra veio uma pessoa que era minha ídola, assim, em sexualidade. Era um sonho, assim. A primeira vez que eu a vi, assim, no curso, eu cheguei até a ficar com o olho lacrimejando, porque aquilo era um sonho. E eu queria muito fazer a formação de sexualidade com a Carmita Ábido lá na USP. E ela tinha, né, um curso dentro do ProSex, que é um instituto de estudo de sexualidade. E aí eu fui nesse evento e no final ela chegou para fechar. E eu nem sabia que ela ia. E aí quando aqueles eventos que o laboratório te chama na véspera, e aí ela passou assim por mim e eu vi que ela já estava com uma idade avançada, já era uma senhora. E ali eu falei... Gente, é hoje ou nunca? Daqui a pouco ela vai se aposentar, não vai estar mais aqui, sei lá. Eu preciso fazer esse curso agora. Isso era tipo outubro. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, se vira com essas 2 crianças, que esses próximos 2 anos é meu e ninguém me tira isso.
que foi Legal. 2018, 2019, que foi fantástico, uma das maiores experiências da minha vida, como pessoa, como médica. Você tem que revisitar seu lugar nessa questão da sexualidade, até para você se tirar de você todos os preconceitos que você tem, né? Para você conseguir ouvir da outra pessoa sem um julgamento, mas sem um julgamento real, assim. Né? Porque a gente fala muito isso da boca para fora. E foi fantástico. E aí acabou em 2019 e veio a pandemia e depois o curso está suspenso por hora. Mas foi assim que eu fui parar na especialização de E um sexualidade. detalhe que a Carmita, ela não é médica, né? Ela é psiquiatra. Ela é psiquiatra, né? É. E hoje ela aglutina um número enorme de médicos que vão à busca Sim. desse Não, conhecimento, a dessa especialização o primeiro ano era multidisciplinar. A gente tinha alguns UROS, que foi uma surpresa super agradável. Tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta. Né? O segundo ano era mais específico. Aí eu acho que era só médico. Ginecologista. Você falou em uro e o ginecologista... Não, porque ginecologia já era mais previsível de ter, mas tinha. Uhum. Não eram muitos, tinham muita gente da psicologia. O segundo ano, que era mais voltado para médico e psicólogo, tinha mais. Porque no ano que eu entrei, ela tinha desmembrado os 2 anos. Era possível fazer um ano e não fazer o outro. E aí, algumas pessoas fizeram peruano e outras não. Mas tinha muito ginecologista. Mas menos do que eu achei que eu fosse encontrar. E o acesso a esse curso? O acesso era fácil. A gente tinha que se inscrever, mandar um e-mail lá para o Prosec. Foi mais difícil eu achar aquele contato. É muito difícil. Eu procurava na internet, não achava. Eu também procurei. Aí eu bastante achei um coisa. e-mail, mandei. Eu tinha mandado em outros anos, mas talvez não me respondesse. Naquele ano me responderam. Mas aí, como assim, eu queria muito fazer aquilo, aí eu... agora, depois veio a coisa das mídias sociais, isso ficou mais fácil. Então, eu vi na página de uma conhecida que eu sabia que tinha feito, que era uma pessoa assim muito distante, mas eu mandei uma mensagem, consegui o telefone e falei, olha só, me dá o caminho das pedras. Ela me passou o e-mail da secretária. Então, isso é importante. Isso. Buscar qual é... pessoas que tenham feito isso, passado por esse processo. Para você conversar também, para Certo. saber E sobre. hoje, se você fosse facilitar para quem quer fazer esse curso, ele vai procurar exatamente o quê? Então, esse curso hoje do Prosex não está acontecendo. Eu não sei se ele vai voltar a ocorrer. Mas seria esse o nome. O Prosex é o instituto dentro da USP que tem essa formação. Mas hoje a gente tem outros lugares também. A gente tem hoje a ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudo em Medicina e Saúde Sexual, a qual a Carmita é presidente atualmente. Então, tem muitos profissionais ligados a essa área, associados a esse... Tem uma página no Instagram que é ótima, estão sempre fazendo live, tem muitas pessoas envolvidas que fazem curso de formação. Né? Então, hoje com o Instagram ficou mais fácil isso também. Saber, né? Mas acho que o principal caminho é esse, é buscar essas associações que hoje já existem. A ABENS é um bom caminho. Né? E tem pessoas que são da FEMUSP, que eram do Prosex, nessa época do curso, que estão nessa associação. Então, é um caminho que você consegue acessar essas pessoas com mais facilidade também. Então, sempre divulgando curso, né? Especializações. Às vezes você pode fazer... E, às vezes, você não consegue fazer aquilo naquele momento. Por exemplo, está na residência. Sim. Você não tem um horário, às vezes um ano. Eu ia uma vez por mês, ficava 3 dias em São Paulo. Eu precisei reorganizar a minha agenda. Né? Eu já era profissional, já tinha filho. Né? E depois teve a fase da parte prática nos ambulatórios, a gente ficava mais dias. Então, é uma coisa que tem que ser programada e às vezes não dá naquela hora. Mas entre não fazer nada e fazer tudo, tem uma lacuna muito grande. Então, hoje em dia tem muitos cursos mais curtos. E você vai fazendo, vai ganhando conhecimento. Até que você chega um momento que você vai conseguir fazer uma formação, talvez, mais maior, mais formal. Né? Mas é buscar, não ficar esperando assim, o melhor possível para você adquirir algum conhecimento. Não perder tempo, né? Já que é uma coisa que te interessa e que é necessária. Né? Às vezes o ginecologista fala assim, é um como é que você gosta desse tema? Não é opção de gostar. Você, né? E eu acho que é um diferencial. A parte boa da pandemia foi que tem muito curso online agora, Sim, né? O acesso ficou muito mais fácil. Então, existem masterclass, a BMES, tem a SBRAS, eles sobem sempre, tipo, lives com profissionais. Então, assim, são meios de, pelo menos, você conhecer esses profissionais e saber, às vezes, com quem entrar em contato, né, para procurar esses cursos, que é difícil de achar. Se apresente, Mariana. Como é que você se encaixa, né? Tá hoje como R3, né? Eu fiz medicina em Buenos Aires, trabalhei um tempo lá, resolvi voltar para o Brasil e, na verdade, eu só comecei a pensar em fazer ginecologia quando eu trabalhei um tempo no programa Mais Médicos, como médica de família.
E aí eu comecei a atender muitas mulheres, eu trabalhava no interior do Rio de Janeiro, numa ilha, que eu ia de barco, voltava de barco. E eu comecei a atender muitas mulheres que tinham queixas sexuais e que vinham para mim, e essas queixas elas sempre vinham com uma queixa mais evidente, às vezes menos, né, tabu. Uhum. E às vezes é porque eu tô com uma dor de cabeça. E aí, durante a consulta, sempre tinha, mas eu sempre tenho dor na relação sexual, eu, às vezes, tenho um sangramento, ou então o clássico, né, da libido, que eu não tenho vontade de ter relação, e o marido cobra. E aí, eu ficava médica, recém-formada, no interior, o que eu vou fazer com isso? E aí, eu comecei a me envolver com essas pacientes e a já procurar, né, como resolver essas questões. E aí, eu fiquei apaixonada e falei, bom, é por esse caminho que eu vou. E aí decidi fazer ginecologia obstetrícia. Fiz as provas de residência e entrei para o Moncorvo. Hoje eu sou residente da UFRJ lá no Hospital Moncorvo Filho. Já tentando encaminhar aí para esse lado da ginecologia. Na sua pós. Eu queria saber de vocês, a prática, né, dessa especialidade em consultório exige que você se especialize? É necessário que você tenha o curso da pós-graduação? Apenas por uma exigência normativa ou não? É uma ferramenta a mais que eu tenho e eu posso usar? A formação é uma ferramenta a mais. Assim, abordar a sexualidade todo mundo devia. É o papel de qualquer ginecologista geral. Perfeito. Né? O ideal é que todos soubessem o mínimo, né? E agora, o que te limita a não ter a formação é assim, se você quiser exercer, fazer uma terapia sexual, isso te exige uma formação numa especialização voltada para essa área. Tá. Mas, fora isso, a abordagem pode ser feita por qualquer ginecologista que tenha conhecimento e tenha responsabilidade de como vai manejar aquilo. É que eu acho que o ginecologista, ele é o médico mais próximo da mulher nessas questões, né? É muito médico que a paciente confia, que ela faz o preventivo todo ano e que ela confia, às vezes, falar, não, durante a relação eu tenho um sangramento. Eu não sei se ela tem essa relação com outras especialidades, como tem com o ginecologista. Menos. Eu acho que a gente é que tem que ter esse papel mesmo de Exato. abordar isso. Eu acho muito difícil. Eu que acabei de me formar, né, na residência, eu mesmo tenho muita dificuldade ainda de entrar nesse assunto. Eu sempre tento, mas eu acho que é ainda muito difícil. Eu acho que se especializar ou fazer um curso é bom porque você, né, consegue ganhar um plus na sua consulta, né, de saber introduzir aquele assunto ou, né, ter um expertise para falar daquilo ali, eu acho, né. Sim. Eu acho bom ter um curso, ouvir, participar, por exemplo, no Moncorvo tem o Serapião, que é outro da sexualidade, fantástico, assim, fantástico. Né? Eu vi um dia uma aula que ele fez lá na residência, que eu chamei ele com a ajuda do meu pai, e assim, eu fiquei horas escutando ele falando, e aí ele falou assim, vocês querem que acabe? Eu falei, não, pode continuar falando, né? Então, vocês têm a oportunidade, pelo menos, de ficar rodando, de ouvir, só para escutar isso, né? Para levar no consultório, isso é muito bom. Eu não tive isso na minha residência. Aproveitando um gancho que ela colocou, como é que vocês veem a residência, de uma maneira geral? Você passou pela sua residência na UERJ, mas você trabalha hoje num hospital que contempla um serviço de residência médica, você está hoje numa residência. Como é que vocês veem a residência aqui no Rio de Janeiro nesse quesito? Sexualidade. Tem ambulatórios? Eu não tive na minha. Vocês conhecem? Está fraco? Precisa implementar? Eu acho que tem muito pouco. Eu acho que a sexualidade ainda é uma coisa que não está bem estabelecida dentro da residência médica, tipo, ambulatório de sexualidade. Na verdade, eu acho que no Rio de Janeiro são poucos os ambulatórios de sexualidade. Acho que tirando do Serapião, qual é o outro ambulatório organizado? A pesquisa que eu fiz, o único que aparecia era do IG, era sempre, tipo, o Instituto de Ginecologia. Foi o único contato que eu tive na minha residência, foi quando eu chamei ele para ele falar sobre sexualidade. Foi o único contato que eu tive. Eu fiz residência do Fernandes Figueira, a gente não tinha nenhum ambulatório específico. O que acontece nas residências, eu acho que na maioria, Mariana pode me dizer melhor atualmente, mas eu vivo a minha realidade hoje ali nos servidores, né? Geralmente chama alguém como isso, chama o Serapião para dar uma aula. Aí vai lá dar uma aula sobre aquilo. Brilhante. Né? Que é ótimo, mas acaba ali. Acabou. Né? E aí fica muito uma coisa também de oportunidade. Se você tem na sua grade ali de preceptores alguém que ou é estudioso da área,
né, ou tem alguma formação, essa pessoa vai te dar Vai te germinar. no dia a dia, Vai te fertilizar. como acontece lá nos servidores. Eu não tenho um ambulatório específico, mas Mas sempre que os residentes passam por mim no ambulatório mesmo de colposcopia, que tem uma ligação, sempre tem, Foi por né? isso que eu te conheci? Exatamente. Eu tento mostrar isso no dia a dia, como a mulher está ali, porque vai com um preventivo alterado, ela está nervosa, ela está com medo, mas essa mulher, ela tem que ter a sexualidade preservada. Então, quando a gente vai dizer se ela vai manter relação ou não, que ela chega, doutora, eu já estou um mês sem ter relação, porque veio isso aí no meu preventivo, veio você desmistificar isso. Ali já é abordar a sexualidade. Eu estou ouvindo a Paula dizer, eu preciso mais dessa expertise. Grande parte da expertise necessária você tem, que é o quê? Você tem conhecimento da anatomia. Sim. A gente não explica a mulher a anatomia do corpo, você não estimula essa mulher a se olhar. Mostra ela com um espelhinho ali na consulta. Olha, aqui é o seu clitóris, aqui é o seu lábio externo, seu lábio interno. É você ver, Aqui né? você isso se que toca. Tá falando. Você pega uma Vocês carneta têm isso. que é psiquiatra. Pra poder entende dizer do isso assunto, pra mim. E o ginecologista que sabe tudo da anatomia. A gente Sabe tem pouco. isso na nossa Mas formação. eu acho que é isso, eu acho que é porque é um Mas pouco a gente não- tabu, né? É principalmente a sexualidade feminina. Tem muito aquela questão da mulher que ela tem que ser sempre muito pudica. Então, até muito pouco tempo, as pessoas não olhavam a vulva, não conheciam. Quer dizer, eu acho que até hoje. Tem muitas né? mulheres Tem, que mulher de sim, 50 muito essa anos que questão eu boto o de, tipo, não espelhinho, ela encostar fecha o na olho. vulva. Aí eu falo, peraí, vamos olhar aqui devagarzinho. Vou te mostrar, eu mostro uma prótese antes, aí mostro depois. E isso, mas a consulta vai durar 2 horas. Não, 5 minutos. Você vai perder com aquilo ali. Não é uma perda, na verdade, é um ganho. Ganho. Você agregou alguma coisa, E outra- uma nova informação para E uma ela. coisa que é importante o residente, né, ou o profissional novo ter na cabeça, é que você não vai abordar tudo numa consulta só. Você pode fazer vai. isso em etapas. É. Mas registra lá, né? Anota, observa essa mulher, desde o momento que ela entra, como ela senta, como ela fala com você, se ela está nervosa, se ela não está, se ela fica... E a queixa da sexualidade... quando a gente fala sexualidade, a gente pensa logo em sexo, né? Foi Mas, na verdade, sexualidade é tudo. É a forma como você se vê no mundo, como você se coloca, Sua imagem corporal. sua imagem, como sua você se orientação, olha. sua percepção de gênero. Tudo isso está envolvido na sexualidade. É. Então, a gente fica assim, sexualidade vai falar de sexo, pra quê? Não, o sexo faz parte disso. Eu sempre falo Né? que Então- se você perguntar para o paciente, todo mundo tem alguma queixa sexual. Pô, exatamente por isso, porque não é só sexual no sentido de sexo, né? Da relação sexual em si. Todo mundo tem uma queixa. E quando eu estou falando de saúde sexual, eu não estou falando só de disfunção, de um problema. A saúde sexual é o seu estado mental, emocional, físico, se você está bem com a sua parceria ou não. Né? Se Só tá que bem a mulher não consigo se queixa mesmo, porque ela sim. pensar, se eu não tenho uma doença, não tenho um sangramento, não tenho uma dor, então não tenho queixa. É. Sexualidade. Mas aí cabe a quem? Cabe ao profissional perguntar. Claro. Porque ela, na maioria das vezes, ela não vai dizer. Aham. Ela vai dizer que ela está com corrimento, que ela está com isso, aquilo, mas ela não vai dizer. Às vezes ela até fala, libido, porque a parceria na Vesta falou, fala lá na sua consulta, hein? Não sei o quê. Né? Então, você tem que perguntar. E aí, a gente tem que respeitar os nossos limites. Os limites individuais têm que ser respeitados. A da paciente e os nossos. Se você não se sente ainda à vontade para perguntar, pensa sobre isso. Pensa qual é a forma mais confortável que você tem para você para perguntar. Né? Assim, como você se sente com o seu corpo? A senhora tem prazer na sua relação? Tá tudo bem? Tá com alguma... E se você não se sente confortável, encaminha para quem se sente, se essa é a queixa da paciente. Mas não deixa aquilo de lado, porque essa mulher pode estar sofrendo com isso. Né? Então, não... Muda muito a qualidade de vida da mulher, né? Sim. Uma vida sexual saudável muda muito. Você vê até a relação com a parceria, às vezes com os filhos em casa. Isso muda muito. A gente, quando consegue abordar Ajustar e isso. ajustar, manejar isso de uma forma que ela se sinta satisfeita sexualmente, é muito legal, né? Hoje a OMS já reconhece a sexualidade, a saúde sexual, como um pilar de qualidade de vida. Né? E não é à toa. Isso foi uma mudança que a gente conseguiu aí nos últimos séculos, riquíssima. E aí eu acho que no dia a dia do consultório, a gente está ali validando a paciente. E hoje a gente está aqui para validar esse profissional jovem, o residente, que ele tem essa capacidade. Você pode mostrar anatomia. Às vezes, aquela queixa de baixo desejo dela, ela fala, não tenho vontade de ter relação. Aí você vai perguntando um pouquinho, mas como é que está a sua relação? A sua relação com a sua parceria, com seu marido, com a sua esposa? Não está bem. Até que o momento, às vezes, naquela conversa, ela te diz, doutora, isso aqui é que toda vez que eu estou na relação, eu fico pensando se eu vou engravidar ou não, que eu não uso nenhum método. Pronto, prescreve um método, resolveu a queixa sexual dela. Então, às vezes, é muito menos do que a gente imagina. É verdade. Sabe? E isso o residente tem.
Ele Sim. tem isso Não, mais que nós, às vezes, né? Tá fresquinho ali. É saber o poder que o ginecologista tem quando ele valida, quando ele escuta. É prestar atenção na fala da paciente. Isso é o principal em sexualidade. Você escutar, sem julgar. Saber ouvir, Saber né? ouvir. Saber É. ouvir, Agora a gente pode entrar mais um pouco no campo Da mais sexu- acadêmico da sexualidade, né? Embora não seja o grande objetivo aqui, o objetivo é ouvir vocês Como falarem vocês de como, abordam cursos, como vocês especialização. atuam, como vocês chegaram a pensar em fazer isso de forma mais profissional, né? Atender, sob o ponto de vista da sexualidade, no consultório de um ginecologista. A gente pode agora falar um pouquinho mais sobre os grandes pilares aí da sexualidade, né? Eu acho que quando eu vi a Mariana apresentando o seminário, acho que tem umas 3, 4 semanas atrás, é o que me mesmo. motivou a colocar isso como episódio. Legal. Porque ela deu um brilhante seminário. E o que eu vejo, embora não seja um expert da sexualidade humana, é que os residentes, a grande maioria, não sabe o que é uma resposta Não. sexual. Sim. Não sabe quem é Master Johnson. Né? E aí, quando tem aquele evento único, uma vez ao ano, todo mundo sabe, mas esquece, porque aquilo não é repetido, aquilo não entra na... Eu acho que aquilo Isso é faz importante. parte do dia a dia, sabe? Com o paciente. Tipo, fica uma coisa muito teórica, assim. A gente vai, apresenta um seminário, a discussão foi ótima, todo mundo se interessou, a gente conversou com o Serapião, mas morre ali. Tipo, aquilo não desce pro ambulatório junto com a gente, sabe? Então, chega no ambulatório, a gente começa a perguntar as mesmas coisas. Tipo assim, porque... Engessado, é uma coisa Exato. engessada. Você não Dá enraiza uma aquilo no seu, na palha. sua assistência, né? Dá uma palha daquele seminário. Você começou abordando aquele assunto na parte mais acadêmica, né? Que do Kingsley. Começou. Depois você veio com o Master Master Johnson. Pulou o relatório Haidt, da Sharon Haidt. Uhum. Falaram, A gente- porque foi da minha adolescência. Vocês sabiam que o relatório ele foi proibido aqui no Brasil? Foi. Eu me lembro bem. O livro... Só foi liberado depois. E foi um escândalo, né? Porque vários países aceitaram a publicação dela, tinha alguns que não aceitavam. O mundo muito machista, né? Sim. Sim. Porque é a marca. E agora a Rosemary Basson. Basson. Então, fale, e a gente vai ouvir um pouquinho mais dessa coisa do que é a sexualidade, né? Algumas coisas importantes. Na Mas- cronologia, né, do tempo, pra gente entender um pouquinho. Eu acho que a sexualidade tem uma coisa muito dicotômica, né? Que ao mesmo tempo que a gente às vezes está muito ligado nessas coisas muito modernas, né? O laser, essas coisas. Por outro lado, a sexualidade é uma coisa muito recente, né? Os estudos com Kingsley e logo depois com Master e Johnson, eles começam aí na década de 60. E começam com homens, né? Começa primeiro com Kingsley, que começa a estudar a sexualidade humana e começa a entender a sexualidade humana. Depois, o Masters começa ele fez um estudo que hoje seria impossível fazer, que ele coloca casais para ter relação. Ele ou media, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, arterial. Tem uma série, né? lubrificação. Tem uma Agora- série, acho que no HBO, não sei. Master Master of Sex, of que é maravilhosa, legal. porque A gente mostra mostra esse exatamente processo, como ele faz. faz. Assim. Ele torna o sexo uma coisa mais científica. E aí ele começa a fazer essas pesquisas com casais tendo relação sexual, com pessoas se masturbando, e aí ele começa a medir essa questão, né, que a pessoa começa excitada e depois tem as físicas também, né? Tudo. Platô. as questões físicas, um platô que leva ao orgasmo e Orgasmo. depois vai se descobrir que é por liberação de neurotransmissores a gente tem um relaxamento. E aí o Masters As 4 começa fases. as 4 fases da resposta sexual. Começa esses estudos, né? Um cara que já é renomado na ginecologia. Então, você vê que o mundo é muito machista. E depois ele conhece a Virginia Johnson, que ajuda ele nesses estudos, que era uma psicóloga, ajuda ele nesses estudos. Na década de 70, a Kaplan, que é uma outra estudiosa da sexualidade, ela faz uma alteração nesse ciclo da resposta sexual humana, né? Porque em nenhum momento até aqui se fala do desejo. Então, ela começa a olhar para a resposta sexual humana como se o desejo fosse essa primeira etapa,
né? E que talvez o platô não fosse o platô seria em forma de meseta, né? Que ele não seja uma meseta. E sim uma excitação cada vez mais intensa para chegar ao orgasmo. E agora, recentemente, nos anos 2000, tem os estudos da Rosemary Basson, que ela fala da resposta sexual humana, principalmente da resposta sexual feminina, como se fosse um ciclo, né? É o que o Serapião fala bastante. E é muito interessante. Eu fico muito animada, assim, porque é uma coisa muito legal, sabe? Coisas que a gente ouve muito no consultório. Ela começa a entender a resposta sexual como o desejo que pode ser responsivo ou não, né? Pode ser um desejo espontâneo, uma mulher que tem desejo sexual naquele momento, ou pode ser um desejo estimulado pelo parceiro. E aí, para isso, ela está no estado de neutralidade, mas ela tem que estar responsiva a esse desejo. E aí a gente pode falar aí da questão da mulher que trabalha o dia inteiro, que tem filho, que não necessariamente ela vai estar responsiva, sabe? São estudos muito legais. E assim, isso é uma queixa frequente, né? Você explicar isso, o profissional ter essa sabedoria, e você explicar para a paciente que aquilo que acontece com ela não é necessariamente uma doença, uma limitação, isso muda tudo. Qual é a principal queixa que a gente tem no consultório? É a paciente que fala, olha, se a minha parceria não me procurar, eu não procuro. Eu fico um mês sem ter relação. Aí a gente fica ali, assim que. Só que a gente sabe que, assim, 80% das mulheres engajadas em relacionamentos mais longos, e eu não estou dizendo mais longo 10 anos, não. Vai um ano ali, já é longo. Ela perde esse desejo espontâneo. Porque inicialmente é o mistério, é a novidade, né? Aí a gente começa a fuçar a vida da parceira, depois que a gente conhece bem, desinteressa, aí a gente não sabe. E aí ela tem que entender que é normal que ela precise de algo que a excite primeiro. E às vezes essa é a queixa. Aí você explica para ela só, mas isso não é um problema. Eu falo sempre no consultório, só faz sexo quem pensa em sexo. Exato. Tudo na vida exige esforço. Não é espontâneo. A gente aprende que a gente... só faz sexo quando você quiser, é uma coisa natural. Não, não é tão natural assim. Sim. Como é que é natural depois você acordar cedo, botar filho para a escola, ir para o consultório, vir gravar podcast, aí chegar em casa, natural? Não é. Claro. Até para você pedir uma comida, você tem que se planejar, se programar. Então você tem que dizer isso para a paciente, usando esse conhecimento que Mariana narrou aqui brilhantemente, para que ela entenda. Doutora, então tá bom. Aí você não vai dizer para ela como faz? O que é o que excita ela. Ela que vai dizer, mas você vai estimular isso. Você vai, talvez, dar porque às vezes falta repertório. E aí faz parte da anamnese, você perguntar para ela como é que foi a sua iniciação sexual, como é que era quem te ensinou a fazer sexo. Mas esse repertório que você está falando, ele precisa ser ensinado. Né? Precisa ser, você pode mostrar as opções. A gente pode ser intuitivo, ok. Sim. Não, você aprendeu a fazer isso. Não, sim, e isso se encaixou num determinado momento, quando você fez lá o curso e começou a entender que na sua prática ginecológica isso fica muito fácil. Você entender como é que eu faço a pergunta, né? Se encaixa muito bem para o ginecologista um curso de pós-graduação. É essencial, embora você possa fazer isso e intuitivamente adquirindo essa... Mas isso parte de um desejo muito, né, do coração. Eu quero fazer sexualidade. O que normalmente a gente vê do ginecologista é que eu não vou falar muito, isso vai render e eu vou me enrolar. Não é isso que acontece. E às vezes angustia. Mas é isso, a pessoa não pergunta porque não vai saber o que fazer com a resposta. Exato. Né? Então, tem aqueles que não querem mais saber, desistem, e tem aqueles que, mas peraí, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que ver mais curso. Né? Assim. Eu tenho que ver mais curso da Rebeca, ouvir a Mariana. O Serapião tem que vir aqui no meu hospital. Né? Então, eu acho que tem uma necessidade aí. Não é só o né? Tem a necessidade desse conhecimento. Então, eu vou falar um pouco como residente, que em algum momento eu comecei a residência, não tinha absolutamente nada de sexualidade, é uma coisa que eu queria estudar, e eu falei, o que eu faço? Pergunto e quando me responderem eu não sei o que fazer, e o que eu faço, para quem eu falo. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, talvez seja interessante para os outros residentes, é que eu tinha meus próprios preconceitos e meu próprio tabu em falar sobre algumas coisas em relação à sexualidade. E uma coisa que serviu para mim foi
ouvir muitos podcasts sobre sexualidade, existem alguns de psicologia, né? Tem muita psicologia. Ver alguns filmes, o Masters of Sex, até o seu vocabulário muda. Porque às vezes a gente tem pudor de falar algumas palavras e pro paciente é difícil. Porque a gente vai falar pro paciente um orgasmo. Às vezes ele não sabe o que E é. a gente às vezes fica com medo dele não entender como a gente É, está abordando, ou ela dele se se sentir sentir invadida, tem que ter esse ofendido. cuidado. Exato. Às vezes ele é um paciente mais sensível, então a gente fica com medo, às vezes, assim, de abordar aquele assunto. Então, Exatamente. E assim, ouvir mais me fez deixar um pouco de lado essas coisas. Então, assim, ouvir muito o Serapião, às vezes que eu fui conversar com ele para orientação do seminário, ouvir algumas lives da Carmita, porque nessa época de pandemia, né, tinha muita live. Tinha muita live. Então, assim, aulas sobre sexualidade, podcasts sobre sexualidade, às vezes nem com conteúdo teórico, não, né? Só escutar, é o só que a gente tá escutar falando aqui. livros sobre casos. A Ana Canosa tem um Sim, livro, né, sim, sobre fantástico, casos é. de sexualidade, de pacientes dela. Então, assim, você entender, ouvir muito, ler, eu acho que te dá um repertório de até, tipo, tirar da sua cabeça o sexo como tabu, sabe? Como uma coisa proibida, que eu acho talvez seja um caminho interessante. E assim, a gente tem que ter um cuidado, sim. Até porque às vezes não é a demanda da paciente. Ela não quer falar disso. E às vezes ela se sente até invadida, né? Mas é função nossa perguntar. Mesmo que a gente tem que pensar como a gente vai perguntar. Então, assim, não precisa ser nada muito complexo. Por exemplo, eu atendo no meu dia a dia, lógico que no meu atendimento está inserido. Né? Porque eu estudo isso, leio sobre isso. Mas na minha anamnese lá, eu vou perguntando, até que momento eu falo, tem alguma parceria, né? Não necessariamente nessa ordem, mas tem vida sexual ativa? Tenho. Você tem prazer? Tá tudo bem? Tem alguma queixa em relação a isso? Sente alguma coisa? Tá tudo bem? Aí ela fala, tá. Eu falo, mas tá com alguma questão de desejo, prazer? Às vezes aquilo ali era a pontinha que ela precisava. Soltar tudo. E outra coisa que eu acho que é a obrigação do ginecologista perguntar também, é porque a gente não aprende isso. A gente acha que isso é um plus a mais, mas não deveria. Quando você não pergunta, com que idade você menstruou? Às vezes muitos perguntam, que idade você teve sua primeira relação? Eu pergunto, já houve alguma relação, alguma situação que você teve alguma abordagem sem o seu consentimento? Ali, quer dizer, aquela mulher que tem um vaginismo, ou aquela mulher que tem uma queixa de desejo, já sofreu um abuso. Então, dor pélvica. Então, assim, falei de uma forma que não foi agressiva. Igual a masturbação. Você perguntava, você se masturba? Algumas pacientes, elas não conversam. Mas eu falo, você tem o hábito de se olhar? Você tem o hábito de se tocar? Eu tenho lá um espelhinho que eu já mostro, ela querendo ou não, quando ela fecha o olho, eu falo, abre aqui devagarzinho, vamos olhar comigo. Então, isso você vai construindo. E eu falo para ela, olha, não é fácil se olhar mesmo. É difícil. A gente vai fazer isso devagarzinho aqui. E aí, às vezes, na segunda consulta, ela volta mais à vontade. Você tem que ter essa percepção. Então, você não precisa, tudo bem, você tem que ouvir muito, lógico, mas na sua consulta do dia a dia, isso pode ser encaixado de uma forma mesmo que rápida. E se ela te der uma resposta que você não vai saber como lidar, pergunta um pouquinho mais, fala, olha, talvez eu vou te encaminhar para uma pessoa, olha, eu vou pensar um pouquinho sobre isso, e no retorno a gente conversa, vai lá e lê. Quantas vezes o retorno é muito para isso também. A gente não é obrigada a saber tudo. Né? Quantas vezes eu já, não só como residente, mas ainda liga para um colega, lê, estuda. Tira uma dúvida. Né? Não tem problema se você não resolver naquela hora. Você pode amenizar, dar um alívio, ouvir, acolher e buscar aquele conhecimento. Você fala assim, não, isso aqui está muito específico, então eu vou te encaminhar para alguém. Olha, tem um colega, e a paciente vai e ela vai voltar. Né? Mas você está dando a ela o que ela precisa. Isso. Eu queria também falar sobre alguns assuntos que também ainda, assim, é polêmico também, é difícil de abordar ainda hoje. Sobre transgêneros, as mulheres, tanto as heterossexuais, né, mas tem as homossexuais. Falar mais sobre isso. Como que vocês abordam no consultório de vocês? Como que funciona isso? Vocês têm algum jeito de abordar, de conversar sobre? Deixa eu apimentar aqui a coisa. Jogo a lenha na fogueira. Porque se você pega o pessoal da antiga, ele tem até uma certa dificuldade com novas nomenclaturas. Sim. E se sente, às vezes, um pouco, até para se inserir no argumento, numa narrativa ou numa conversa. Né? Eu não conheço muito isso, mudou o termo, mudou o CID, mudou, né? Então ele se retrai. Os jovens hoje já têm uma coisa mais estabelecida, têm mais acesso, eles são mais inclusivos.
natural. Ainda está muito longe de ser o ideal, mas isso é mais... E hoje tem a necessidade, os ginecologistas da minha época não tinham a menor noção de como seria o atendimento de uma mulher Trans. homossexual no consultório. Ele vai fazer perguntas idiotas para essa mulher, né? Você talvez tenha que fazer uma identificação. Não sei se isso é feito, né? Como é que eu identifico? Não, eu identifico porque aquela é minha cliente, já teve um filho, vem com o marido, eu tenho aqui, enfim. Mas tem aquela primeira consulta que eu ainda não identifiquei. Eu vou fazer a pergunta mais idiota para ela. Como é que você faz contracepção? Né? Aí ou eu vou receber uma resposta mentirosa, ou eu vou levar um tapa. Pum! Tapa no sentido de que eu não estou preparado para abordar mas aquilo hoje ali. Deve ter maneiras de você fazer esse atendimento. Isso é um plus. Isso é no sentido de você ter um consultório voltado muito mais para o LGBT. Público diferenciado, né? Então eu queria ouvir Te isso. torna Como é que mais é? Porque vocês diferenciado têm essas ainda. dicasinhas, né? Não tem no curso, não tem curso para isso, mas tem Vocês as ferramentas. Vocês Sim. têm essa aptidão de como fazer. Sim, de Enfim, gente eu que queria não ouvir de vocês. não tem. Eu não tenho, por exemplo, essa aptidão. Gostaria muito de aprender, gostaria muito de escutar e tudo. É um assunto bem interessante. Eu sou muito engajada, né, com o público LGBT. É Eu um vi público no que eu seu gosto. Eu Instagram. gosto muito de atender. Eu gosto muito de trabalhar. E aí, uma coisa que... E eu falo pra todo mundo isso porque eu acho que é uma coisa tão simples. Na minha anamnese, se é um homem trans, né, que a gente fala que foi sexo designado ao nascer era uma mulher e transicionou, né, é um homem trans. Geralmente, quando você vê o nome do paciente, fica muito claro, né, que é um homem, e tá tudo bem você perguntar também, até porque hoje tem o não binário, que às vezes transicionou para o masculino, e tem um nome mais masculino, mas é um não binário, tá tudo bem você perguntar. Por exemplo, chega um João na sua consulta, você perguntar, você fala, você é um homem trans, você se identifica como? Tá tudo bem. Você prefere que eu use qual pronome com você? E aí essa pessoa vai esclarecer isso pra você. A consulta vai seguir até de uma forma mais tranquila, porque eles se sentem acolhidos só com isso. E durante a minha anamnese, em mulheres que claramente são mulheres cis, com, né, um nome mais feminino, geralmente eu pergunto, você tem vida sexual ativa? Sim. Sua parceria é única ou múltipla? E aí se ela fala pra mim, é uma parceria única, eu pergunto, homem ou mulher? E aí pronto, se ela falar pra mim mulher, eu já falo assim, você é bissexual ou você é homossexual exclusiva? E aí você vai fazer as perguntas, né, referentes a, por exemplo, se já teve penetração, pra saber em relação ao preventivo, uma coisa mais específica. Mas aí você direciona pro lado que você quer. Mas eu acho importante saber que tá tudo bem a gente perguntar, porque foi um pouco o que o Zé falou. Até pra gente que é um pouco mais novo, que às vezes tem mais acesso à mídia social e, né, essas mudanças todas, às vezes até pra gente tem alguma coisa algo que a gente... novo. Não, e que às vezes chega no consultório e você fala, opa, não sei lidar com isso. E aí você pergunta, sabe? Você prefere que eu te trate por qual pronome? Ou, por exemplo, eu vi que o seu nome é tal. Você está me dizendo que, embora a empatia esteja em primeiro lugar, é necessário um script, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem É só que de ter um apresentação. scriptzinho, ou não preciso? Não necessariamente. Você pode... Você Depende entendeu muito... o que eu falei? Sim. Né? Eu tenho algumas perguntas que eu tenho que fazer que nem que a gente faz. fecham. Menarca, sexarca. Sim, A gente eu acho tem que depende da sua conexão com o paciente, assim. Tem pacientes que você vai ver que estão mais retraídas e talvez um script te ajude, né, pra ver se a pessoa vai se soltando quando você começa a perguntar sobre essas coisas. Às vezes a paciente é mais extrovertida, já entra no consultório conversando, falando da namorada, e aí, assim, a coisa flui de uma forma diferente, Varia, sabe? então. Isso varia. Eu acho que talvez para quem tenha mais dificuldade para perguntar essas coisas, falar, você é transexual, alguma coisa assim, talvez um script te ajude a, ter mais tranquilidade, porque você coloca junto com as perguntas técnicas, né? E você começou a entender sobre isso, né? Entender não, mas a saber conversar, né, num consultório
como? Vendo esses podcasts, como que você conseguiu inserir isso numa consulta sua? Então, uma das coisas que eu comecei a perceber era como essas pessoas não eram acolhidas pelo meu grupo de amigos, né? Amigos, amigas que às vezes falavam, cara, eu sempre fui lésbica, sempre tive relações lésbicas. Toda vez que eu vou no ginecologista, falam pra mim, me passam um anticoncepcional. Eu saio sempre com uma receita de anticoncepcional. Ou então, tipo, eu não vou no ginecologista porque eu morro de medo do espéculo. Tipo, eu nunca tive penetração. Esse tipo de coisa. Então, aí eu comecei a ouvir essas coisas de amigos próximos, pessoas próximas, e falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí eu comecei a procurar exatamente me sentindo um pouco responsável, assim, sabe? Como residente de ginecologia, falando, opa, talvez eu tenha feito isso em algum momento, sabe? E aí começa a abrir sua cabeça para outros lugares, assim, Entendi. conversar com essas pessoas, ouvir essas pessoas, sabe? Eu acho que direciona um pouco para onde Você quer ir. esse lugar de acolhimento, de falar assim, existem uma diversidade de corpos, né? E de práticas sexuais que talvez eu não saiba todas. Então, você E começa a você não perguntar. saber não é um problema, Sim. né? Como a Mariana está dizendo. É mais fácil do que parece. A gente, muitas vezes, a gente é treinado, por exemplo, a colher a história ginecológica de uma forma em que, muitas vezes, a gente já, ali nas entrelinhas da nossa fala, já vem um pré-conceito de alguma coisa. Quando eu pergunto para essa mulher, né, eu olho, está ali uma figura feminina e eu pergunto para ela, o que você faz para evitar a gravidez? Ali, se essa paciente, ela é uma paciente homossexual, homoafetiva, já perdeu a paciente ali, muitas vezes. Porque ela fala, pô, quem disse para essa mulher que eu preciso tomar anticoncepcional? Então, assim, já de muito tempo, eu antes mesmo do curso de Então, olha sexualidade... só, é uma coisa importante que Sim, você está falando. é isso que eu... E se... Essa pergunta é muito frequente Muito. numa consulta. É o que a Quantas gente vezes você aprende já na engravidou? residência, É no ofensivo colégio. para uma afetiva Né? ter engravidado? E Não, uma afetiva pode engravidar. Isso tem que ser falado. Mas isso tem que ser dentro de um contexto em que ela entenda que você não está... Então, assim, muito antes do meu curso, de eu fazer a especialização em sexualidade, até porque eu também sempre fui muito interessada na saúde da minoria, né? Que ainda é uma minoria, pelo menos que se apresenta, né? Sim. Eu fui pensando sobre, exatamente como a Mariana, ouvindo as minhas amigas falando. Quando eu disse que eu fiz a minha formação no NESA, lá nos adolescentes, a gente ficava dentro da comunidade do Morro dos Macacos com eles. A gente tinha um projeto com os adolescentes. E ali foi a maior escola que eu tive na minha vida, não só como conhecimento médico, De vida. mas como lidar com as pessoas, entender que a realidade das pessoas são diferentes. Que as pessoas podem ser muito mais do que o meu mundinho me apresenta. Então, ali foi primeiro choque assim, de realidade que eu tomei. E lá, eu via muito isso, né? As pessoas dizendo, porque eu vou no médico, aí ela começa a me perguntar isso, eu não volto. Qual é o nosso objetivo como profissional? É garantir a saúde daquela pessoa. Se ela é homoafetiva, se ela é trans, não importa. Então, desde essa época, eu fui pensando em como eu poderia mudar o meu script ali na minha anamnese. Então, eu sentei, olhei a minha anamnese e fui vendo tudo que podia dizer para ela que eu estava já com alguma... Pressupondo alguma E aí eu fui invertendo a ordem de algumas coisas. Exatamente como a Mariana falou. Eu começo perguntando, você se interessa por... Você tem alguma parceria? Tem, não tem? Se interessa por homem, mulher ou os dois? Às vezes, quando a gente talvez não tenha acesso a esse conhecimento, você pode achar que a pessoa pode se ofender. Mas você percebe no rosto da pessoa, ufa, ainda bem que ela perguntou. Ai, mulher, os dois. Aí eu, então... E aí você vai pensar o que você não quer ali saber, não é uma fofoca, né? Você quer saber o que você precisa dizer a ela para que ela fique protegida. Então você usa sex toy, você sabe fazer uma higiene do sex toy, você sabe como cuida, como é que você faz para se proteger, e aí vai. E você errar, é o que a Mariana falou, se você se direciona errado, se a pessoa perceber que você está ali respeitando, ela vai te dizer, olha, eu prefiro que... Outro dia eu atendi uma adolescente, 13 anos. O pai chegou, eu atendo muito adolescente no consultório. E aí o pai disse, olha, ela está num processo, questionando o gênero e tal. Eu falei, tudo bem. Aí ela me disse o nome em que ela queria ser chamada, que era um nome que parecia um nome masculino. E assim que ela me falou o nome, eu passei a chamá-la por aquele nome. Só que aí teve um momento que eu fiquei na dúvida se eu usava o pronome feminino ou masculino. E eu usei o masculino. Mas acho que ela viu o tempo todo que eu estava respeitando aquilo. Ela me disse, não, é esse nome, mas por favor, use o pronome feminino. Eu, ok, me desculpa. Rapidamente...
Então, assim, esse constrangimento vem muito mais de nós, De não querer, Totalmente. né, atingir do que da de uma paciente. forma errada. né? Ela vai ficar mais constrangida quanto mais nós estivermos também. Aham. Exato. Ela sabe que você não tem a obrigação de saber muitas coisas, Sim. né? Mas ela vai te dizer. Você só tem que estar... E aí, quando ela fala... se ela falar, não, só com homens. Aí eu pergunto, você faz alguma coisa para evitar a gravidez? E por que não uma mulher homoafetiva não pode ter o desejo de engravidar? Por que a gente Sim. vê uma pessoa dizer que é casada com uma mulher, você não pergunta se ela quer engravidar? Tem que perguntar, ela tem o direito de ser mãe. Aham. Então a gente tem que só pensar sobre isso, direitos iguais, respeitar essa coisa da equidade mesmo. Então não precisa de uma formação específica para isso. É. Mas a gente tem que assumir que os tempos são outros. E ter o cuidado que é um grupo que sofre muita Sofre violência. muito. Então, Que a já partir chega armado do- muitas exa- vezes. Já chega É. armado. Então, a partir do momento que você passe essa segurança para a paciente de que aquele espaço ali não é o espaço onde ela vai ser violentada, eu acho que ela desarma. Sim, E aí é mais fácil até de acontecer isso. Tipo, tá tudo bem você perguntar, ou se você errar alguma coisa, você se E às corrigir. vezes você fica na Tá tudo dúvida, né, bem. Mariana? Se passa especo, se não passa. Pergunta pra ela. Exatamente. Você já fez algum exame ginecológico? Já passou, você passa os pés? Você não precisa ficar perguntando, meu Deus, eu vou perguntar se ela usa penetrante. Não, você pergunta. Ela vai te dizer, não, doutora. Aí ela vai te explicar. Tudo bem você perguntar. Exato. Você não pode sentar Você ali e acaba colocar os aprendendo pés sem mais com a falar nada. paciente do Exato. que... Aproveitando isso, o que vocês acham em relação à identificação como profissional de atendimento a esses grupos? Isso é interessante? Deu para entender a pergunta? Deu? Aqui, o Quando profissional... eu me posiciono, né? Para clarear a pergunta, abrir meu boteco e digo aqui. Você bota aqui na placa lá. eu atendo. Ah, tá. Isso é legal, isso não é legal. É Eu interessante. acho Eu interessante abrir um Abrir diferencial esse pra- parêntese. e abre um diferencial Vocês pro acham que médico. isso é uma forma de aproximação do Eu acho não sim, tô a vendo pessoa- pelo aspecto Não, financeiro, comercial, nada econômico, disso, comercial. sim. Não, Mas não. isso atrai. Eu acho que gera um conforto à paciente. Exato. Ela já ele se vai sente mais sabendo, eu confortável vou e e ela- essa pessoa vai vai me... entender. Possa me exatamente. entender melhor. Exatamente. Até agora pensando um pouco no público trans, né? Os homens trans. Eu sempre falo, o consultório da ginecologista sempre é, às vezes, um consultório onde tem um monte de mulher grávida, Lotado foto de bebê, de- tudo muito rosa, e chega um homem. Não necessariamente ele vai se sentir confortável ali. Então, quando um profissional ele já se identifica e fala, olha só, eu sei o que fazer com você, porque existem algumas peculiaridades. Aham. Então, você já está se colocando num lugar de falar, olha, eu Atendo esse nicho. atendo esse grupo de pessoas, eu entendo que às vezes, né, tem uma terapia hormonal, algumas queixas que são mais frequentes nesse grupo específico, e que talvez ele não vá passar por esses constrangimentos, de às vezes, né, ser tratado no feminino, não ser respeitado o nome social, essas pequenas violências que esse grupo já sofre diariamente. Então, eu acho importante ele saber que é um espaço de acolhimento para ele, né, que com as peculiaridades Você dele. tocou nesse assunto. Existem algumas peculiaridades, alguns manejos muito próprios desses grupos. Aham. Hormonal, enfim. Cita alguns exemplos, 2 exemplos. Em relação aos pacientes trans, Pode ser o trans, pode ser o homossexual. Por exemplo- Qualquer situação efetivamente bem clara de que você tem esse manejo. tá. Sim. E é confortável para o cliente que procura É, o médico. vamos que tem... supor Aham. que no meu consultório eu não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento, né, de abordagem nesse assunto, mas se chegar um paciente trans para mim, como que eu começo a abordagem? Como que o que eu tenho que como conduzir naquele consultório uma primeira vez, sabe? Entendi. Eu acho que a primeira questão com pacientes trans, né, que a gente, a princípio, vai atender muito mais, eu acho, homens trans do Acho que que mulheres é. trans, né? Não é todo mundo que quer fazer a cirurgia ou que Sim. fez a cirurgia de redesignação. Eu acho que o primeiro é entender qual é a queixa desse paciente, porque nem sempre ele vai querer fazer a hormonização ou já vai ter feito. Hormonização. Sim, a terapia. Dá um exemplo, Dá uma- como é que funciona? Porque é isso que a gente quer. Entendi. É só a hormonização. Eu quero fazer. Claro, o uso- paciente vai chegar e vai falar, ó, eu tenho interesse. Primeiro você vai fazer os exames e vai pedir para esse paciente trazer para você começar o ciclo de... Na maioria dos pacientes a gente usa testosterona, né?
vai usar, por exemplo, um desilato de testosterona. E vai fazer... E importante é você alinhar as expectativas desse paciente, porque cada medicação vai ter benefícios e efeitos adversos diferentes. E aí tem paciente que, por exemplo, tem o interesse de ter pelo no rosto, né? Que a barba nem fica mais cheia. todo paciente quer a mesma coisa. Exatamente. Né, às vezes Tem você a pensa questão... que todo homem trans quer Exato. ter barba, ter bigode, enfim, não, às vezes ele só não quer menstruar. Exato. Tem a questão Então, das práticas diferente. sexuais, por exemplo, um paciente que está em uso de testosterona. E às vezes é um homem trans gay, tem um parceiro gay, tem atrofia vaginal, tem penetração. Às vezes usa sex toy, tem atrofia vaginal. Então aí você vai, é o que eu tô falando, é tudo peculiar para cada paciente. Então você vai tratar essas particularidades com quais são as queixas do paciente. Pode ser que ele nunca nem tenha visto que a vagina ressecou com o uso da testosterona, pode ser que seja um marco na qualidade de vida dele. Então, assim, tudo isso você vai Depende alinhando... da atividade sexual que ele tem, Exato. né? Você vai alinhando com o paciente quais são essas questões. A mesma coisa para o paciente homossexual, para a mulher lésbica, para a mulher bissexual. Eu acho que tem uma coisa de você... Não é porque você está atendendo um homem trans, por exemplo, que ela é só um homem trans. Ela é uma pessoa e você vai ver quais são as queixas Exato. dela. Lógico que a gente tem que ter conhecimento dessas peculiaridades. Se ela Sim, faz é. hormonização, se não faz. É mais isso mesmo. Quais são os fatores de risco que ela tem, né? Se existe esse que ele tem, que existe alguma coisa. Mas, se fora isso não tiver nada muito específico, Consulta de normal. acordo com a queixa e com a rotina, com as práticas de vida daquela pessoa, você vai dar assistência como daria qualquer outra pessoa. É só mais um A gente medo tem que de desmistificar essa coisa como se fosse um machucar ser. a pessoa, Sim. pra às vezes não saber tanto Sim. sobre o assunto, acaba que a gente fica com medo de machucar, de não ser tão sensível ao assunto, entendeu? Por exemplo, eu tenho um paciente que é um homem trans que ele vem colher preventivo. Né? Teve relação sexual com homens em algum momento e vem colher preventivo e tá tudo bem, assim. Ou seja, o fato de ser um homem trans não muda em nada a consulta ginecológica. Sim, com certeza. Não, e é Entendeu? importante Não, que nem a gente pra isso. Exato. Então, fortaleça isso para o paciente também, né? Que Claro. ele se tem uma vagina, se tem um colo do útero, tem que colher, Exatamente. né? Ele tem que ser rastreado. Aham. Né? Não é porque ele não se identifica como mulher que ele não tem que ter o mesmo cuidado. E às vezes ter essas conversas, né? Pô, muita gente chega com essas dúvidas. Eu tenho que colher preventivo, eu não tenho. Eu tenho relação com pênis, eu não tenho. O que eu faço? Não, é igual quando uma Muito. paciente fala que tem uma parceria feminina, ela é lésbica, e aí você fala, então não vou colher preventivo. Então, peraí. O HPV, por exemplo, passa pele a pele, vulva com vulva, Aham. e já pode ter tido relação com um homem também. Pode Então, a ter gente fica- compartilhado sex Pode ter toys, compartilhado né? sex toy. Então você vai pressupondo coisas, né? Que é isso que a gente não pode fazer. Então quem sabe sobre aquilo é a paciente, é o paciente que está ali. Pergunta para ele. Eu ouvi ontem um podcast que era de um médico e ele falava: o maior especialista no paciente é ele mesmo, né? E é isso. O que a gente não sabe, a gente pergunta, as queixas a gente vai alinhar com ele o que ele espera. Só que muitas vezes a gente aprende na nossa formação que a gente está num lugar Exato. hierárquico acima É. do paciente. Só que isso, graças a Deus, cada vez mais vem caindo por terra. Então, nós muitas vezes não determinamos o que aquele paciente tem que fazer. Sim. E às vezes aquele homem trans tem um colo, tem uma vagina, e ele diz, não quero que coloque o espéculo aí. Ah, mas tem que fazer, porque você vai morrer de... Não quer, ok. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui de alternativa. Sim. A sua função é manter aquela pessoa segura. Então, hoje a gente tem o teste HPV, Aham. que é só uma escovinha, negocia, fala, explica. Ou então mesmo, mas por que está com medo desse espéculo? Ah, é porque já fizeram com força, sempre dói. Não, vamos fazer você de já outro vai para outro jeito. assunto. Vou botar o menorzinho. Isso vale para homem trans, vale para mulher homoafetiva, vale para mulher menopausada, Sim. que não vai colher porque sente dor. Aham. E o médico coloque pronto, lógico. Eu acho que isso deve ser uma minoria, digo, de assistência dessa forma. Mas é a mesma coisa. É entender por que a paciente não quer fazer, por que aquele paciente não quer fazer. Né? E aí você vai ver o que você Paciente pode dá fazer. informação. Ele tem o direito, se não for um caso de vida ou morte, que ele não tá, de compartilhar com você essa decisão. E se ela quer uma coisa que você acha que não é o melhor,
Tudo bem, mas a gente decidiu. E o que não é hoje, pode ser amanhã. Às vezes um pouquinho de vínculo que aquela mulher vai criar com você, ou aquele homem trans, ele vai topar da outra vez. Essa é uma prática que a gente tem lá no Moncorvo. Que aí ele confia em no você. ambulatório Não de quero fazer pacientes tudo de uma trans. vez. A gente né? fala, olha só, eu preciso te examinar. Hoje é a primeira consulta, né? A gente faz isso com mulheres cis. A gente fala, ó, eu preciso te examinar. Se você não estiver confortável, hoje é a sua primeira vez aqui, você não me conhece, tá tudo bem. Mas eu quero que você vá trabalhando isso em casa, a gente vai marcar um segundo encontro. E aí, quando você vier, a gente vai conversar e vai alinhar isso para eu poder te examinar. Aí tem os que falam, não, eu prefiro passar por isso de uma vez. Sim. Tem os que falam, não, então tá, então na próxima a gente examina. Então você vai conversando e estabelecendo até esse vínculo de confiança com o paciente. Para o paciente entender que você não tá ali para violentar ele, que ele não vai passar por isso. Que vai ser tudo consentido, vai ser tudo conversado, explicado. exatamente. É um assunto... Como é que vocês veem, uma coisa um pouco mais específica, tá? Em relação aos os transgêneros, né? O trans mulher, o trans homem. A prática da transformação, aí eu estou sendo bem mais cirúrgico, do ponto de vista cirúrgico. A cirurgia de... As cirurgias, né? Isso está cada vez diminuindo mais, né? A gente está entendendo melhor esses indivíduos. Ah, o Serapião fala bem. E os serviços que fazem a cirurgia de transgêneros está cada vez mais diminuindo as suas cirurgias. Isso parece ser até uma evolução. Lá no Instituto a gente fazia, na época do Canela, junto com o Serapião, as mulher trans, Sim. que é mais fácil, Sim. bem mais fácil. O homem trans é muito mais difícil, né? Você chega a um determinado momento em que você tem um neofalo, né? E ali fica um pouco difícil porque exige um pouco mais de tecido, né? Você tem que saber Enfim, da onde tem várias você vai. técnicas. Sim. E eu participei muito das cirurgias do ambulatório Serapião e Canela como cirurgião. Aprendi muito, abri muito meu, né? Porque eu sou mais jurássico, então eu comecei a conhecer os trans, né? As demandas, coisas assim muito peculiares, interessantes, né? Sim. Que são pessoas iguais a você e que é simples, é só você estar ouvindo e entendendo aquilo com uma certa naturalidade. O hospital não está em sincronia com isso. Não. Você vai mudando, você vai melhorando como pessoa, mas quem não está envolvido acha estranho. Eu me lembro, o diretor fazia, não pode. Na época, não pode fazer essa cirurgia, não pode fazer essa cirurgia. A gente esbarra em várias questões, né? Que enfermaria vai colocar, né? Se vai ficar na feminina, vai ficar na masculina. Era uma dificuldade, aí quer né? forçar o homem A gente trans a teve ficar dentro de uma uma enfermaria grupo com... inteiro Isso envolvido, a enfermagem, o psicólogo, entendendo aquilo com uma certa naturalidade. E era muito resistência, era muita resistência que a gente via, né? E eu participei das cirurgias desses homens e era uma época em que o Conselho Federal de Medicina estava liberando as cirurgias, né? Passava por 2 anos, hormonização, depois liberação da cirurgia. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Né? Então, esses indivíduos iam ao hospital para a gente operar. Passava primeiro para gonadectomia, esterectomia. Sim. E a esterectomia tinha que ser vaginal para não fazer cicatriz, porque na época se usava os retalhos abdominais para o neofalo. Né? E hoje, cada vez menos, eles não estão se importando muito com isso. Né? Eu não preciso ter um pênis. Eu tenho que me sentir bem. Exatamente. Como eu sou. É porque eu acho que acredita... Eu lembro um pouco disso, dessa informação. Por que eu preciso ter um pênis se eu já me reconheço? Será que é uma questão social que a sociedade impõe que homem tem que ter pênis, entendeu? Passa então, por aí. acho que eu lembro dessa... Né? A gente só se preocupava muito, eu acho que isso caiu em desuso também, era com ovário. Por isso a gente tirava, porque acreditava-se que... Não, hoje tira ainda. Tira. Então a gente começou primeiro com vídeo assistida, fazia a gonadectomia, soltava a gônada, depois ia por baixo e tirava o útero. Fiz muito de vários trans. Aí comecei a conhecer, né? E uma coisa que era muito interessante, eu vou falar aqui, a coisa que mais eles queriam
ir ao banheiro e urinar em É pé. isso que eu ia falar aqui. Cara, e eu ouvia Às isso vezes do não é Canela. o fala. É ser Esquecido. reconhecido na Exato. sociedade. Assim, Entrar essa no banheiro é a marca masculino. do verdadeiro, É do fazer que o xixi cara em pé. É isso. Porque É. ele tem esse direito. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes aquela mulher trans, ela não quer falar fino, né? Ela quer que você olhe para ela e fale, é uma mulher porque é assim que ela se Exatamente. sente, ou é um homem porque é assim que ele se sente. Então, e às Há uma vezes assim, necessidade desse reconhecimento. aquele Exato. homem, né? aquele Tem homem que ter. trans, ele já tem às vezes uma parceria que é feminina, que já tinha uma vida sexual que estava ótima, ele não precisa de um exatamente. falo para Exatamente. nada. Né? Então, assim, talvez ele queira alguma coisa ali que permita que ele faça xixi em pé. Né? É isso. E passa pelo reconhecimento de que uma mulher não é uma mulher por ter vagina. Sim. É isso que eu tava. Até porque, senão a gente, sei lá, um homem que teve um câncer de pênis e precisou amputar o pênis, ele deixa de Ele ser deixa de homem. ser homem, É. exatamente. Ou seja, ser homem não passa pelo por seu isso. órgão genital. E eu acho que isso está cada vez mais presente. É óbvio que vão existir pessoas que isso vai ser uma parte importante da identidade dela, né? Eu vejo muito a relação da disforia do homem trans em relação às mamas. Sim. Então, eu vejo muito homem trans com a disforia mais em relação às A mamas mama do que do que diretamente em ao relação à pênis. vulva, à A vagina. vulva, é. Mas passa exatamente por esse reconhecimento de si mesmo. De eu me olho e eu me identifico como um homem ou como uma mulher. Independente de qualquer coisa. Exatamente. Às vezes isso vai passar por uma aprovação social, às vezes não, isso vai depender de cada pessoa, né? Mas passa pelo reconhecimento de E identidade. todos nós, que a gente Exatamente. exista no mundo, a gente tem que se reconhecer, se- ter uma identidade. Então, você não pode se olhar no espelho e se ver de outra forma. Sim. É que se Então, até se a você se entende gente, como né, homem, você se vê já com um peito tem uma pressão ali, você social, não quer aquilo. imagina. É isso. É um pouco isso, sabe? Você vê, às vezes você quer fazer uma mudança e fala, ai, não gosto do meu cabelo preto, vou pintar de loiro. A gente já sofre uma pressão social. é a mesma Imagina, coisa. né? Deve ser bem. É, Em isso relação vem à lá prótese da de educação. mama, sabe? Quantas mulheres cis têm prótese de mama hoje? Sabe? E por que que essa modificação corporal, ela é validada, ela é aceita? E E a outra Exatamente. não. Porque E- no final é a mesma coisa, é a sua expressão na sociedade. E o tempo todo, quando a gente está lidando com essas questões de sexualidade, de gênero, isso é muito novo para todo mundo. é. E a única forma disso dar certo é a gente estar o tempo todo se auto-vigilando, sabe? Se vigiando, observando o que está falando. Porque a gente vai dar um passo à frente, dois atrás. Mas é importante que a gente entenda que isso é necessário. Necessário porque as pessoas têm que ser respeitadas, têm que ser cuidadas. E aí a gente vai nesse caminho. E muitas vezes a gente vai cometer erros, a gente vai, né, fazer um erro de avaliação. Mas se a gente tiver o tempo todo, né, voltado para isso, ter isso na cabeça, e isso tem que entrar na formação do aluno, do residente, vai ser mais fácil. Mesmo que ele não tenha a experiência que Mariana tem. Né? Eu não faço nenhum atendimento. Eu tenho alguns homens trans no consultório, mas no meu serviço não tem esse tipo de assistência. Né? Isso não é a minha realidade. Eu estudo sobre isso, a gente fala, eu atendo no consultório, mas isso não me impede que eu saiba fazer uma abordagem minimamente eficaz, competente, baseada em não é só assim, é simpatizante, não, é conhecimento científico, Exatamente. né? Não é, todo mundo sabe um pouquinho, né? Mas não é assim não, tem que ler, estudar, né? E ser responsável naquele Naquilo que atendimento que você fala. está dando. É isso, é simples. Não é Dando complicado. prosseguimento, então a gente vai continuar agora falando sobre educação sexual. Eu queria que vocês abordassem um pouco esse tema. Que é polêmico Que também. é uma questão polêmica. Está no dia a dia dos grupos de WhatsApp. E passa um pouco, né, por essa questão da diversidade, né? Sim, com Sim, certeza. As crianças, Totalmente. agora a gente tá vendo falar muito sobre as crianças trans e como lidar Como com elas se isso, identificam. né? Eu acho que a gente regrediu bastante aí nesses últimos anos em relação à educação sexual, né? E é importante começar falando isso. É importante a educação sexual desde criança, porque é assim que a gente previne abusos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu aí na televisão, nas mídias sociais, quantas palestras sobre educação sexual não terminaram com uma ou outra criança falando, mas tia, o meu tio, ou meu avô, alguém que eu conheço, faz isso comigo. Então, assim, é importante para isso. E é importante para você criar uma sexualidade saudável nessa pessoa, quando essa pessoa for uma pessoa adulta. É claro que você vai respeitar o entendimento A faixa dessa criança etária, né? na faixa etária que ela tá. Ninguém aqui tá afirmando que você tem que ensinar a ter uma relação a uma criança de 4, 5 anos. Mas existem
coisas como conhecer o seu corpo, como consentimento. Não recriminar, Não né? recriminar, né? Entender que aquilo ali é parte do corpo dela e não falar, ai, não encosta aí. Mas Sim. ensinar ela, falar, tá tudo bem, isso é parte do seu corpo. Mas não faz aqui, faz Exatamente. no lugar, né? Aqui é a aula, faz no banheiro, né? Exatamente. Tá tudo interligado, Uma coisa né? privada, faz quando você estiver Ninguém sozinho. pode tocar, só você. Exatamente. Passa por aí. Isso tudo está interligado, né? Aquelas mulheres de mais idade que a gente atende muitas vezes com muitas queixas, isso vem desde essa Sim. educação sexual, que na maioria das vezes ou ela não acontece, ou ela acontece de uma forma muito negligenciada, né? E é isso, a importância de desde pequenininho, você ensinar a criança, né? Sobre as partes do corpo, as áreas íntimas, que ninguém pode tocar. Quando a gente fala, e isso visando nessa fase inicial muito essa questão da prevenção de abuso mesmo, que é um absurdo, que hoje a gente tenha números tão altos ainda, né? Sei lá, mais de 100 crianças e adolescentes são abusados, estuprados por dia no Brasil. E geralmente por pessoas conhecidas. Pessoas próximas. Ou seja, Né? Porque a gente, quando fala em abuso, a gente pensa muito que vai surgir um homem da capa preta que vai pegar no meio da rua. Não Exato. é. É o tio, é o avô, né? E vai abordando a criança. O órgão genital, né? A vulva daquela menina, o pênis, é uma área de prazer. Se você mexer ali, a criança vai sentir uma coisa boa. Ela não sabe que aquilo não é para ser feito, como é. Então, ela não entende. Agora, se você ensinar para ela que aquilo é uma área íntima, que só as pessoas de confiança tocam, e essa família vai determinar para essa criança quem são essas pessoas. Ensinar o nome das partes do corpo. Até para que ela, se ela se sinta tocada em algum lugar, que ela saiba dizer para você aonde é. Exatamente. Né? Tudo bem, ela pode chamar de pombinho e tal, mas qual é o nome? Porque ela pode ficar falando aí que alguém mexe no... Lá, eu tenho uma educadora sexual fantástica, a Julieta, que ela sempre fala, e conta uma história que uma criança lá no Nordeste falava, ele mexe no meu biscoito, ele come o meu biscoito, ele lama o meu biscoito. Na verdade, biscoito era o nome que a criança dava ao pênis. Então, assim, tem que ter um pouco de atenção a isso, né? De pequenininho ensinando. E a gente, como a gente veio falando antes do machismo, a gente ensina desde pequeno, quando aquela menina pega ali, toca na vulva, sente uma sensação boa, a gente tem que tirar da cabeça, a gente pode ter medo da educação sexual. A criança, quando ela toca ali na vulva dela, a menina, e ela sente uma coisa boa, ela não tem nenhum pensamento erótico. É igual fazer uma cosquinha na barriga, ela está reagindo a uma coisa boa. Aí cabe você ensinar ela, olha, isso é uma parte íntima do seu corpo. É bom, tá tudo bem, mas tem que fazer isso no lugar, no seu quarto. A gente não fica pelado na frente de todo mundo, né? E ensinar, até para que ela se proteja. No adulto não pode mexer aí. E aí a gente está falando de uma coisa que se fala muito pouco, que é o consentimento. Exatamente. Ensinar essa criança desde cedo a importância do consentimento. Aí a mãe fala, mas eu vou ficar falando. Não, o consentimento você ensina com poucas coisas, com coisas muito iniciais, assim. Levou na casa da avó, vai dar um beijo na sua avó. Exatamente. Não quero. Vai dar um beijo na sua avó, não quero. Aí força a criança, vai dar um abraço no seu tio. Aí quando a criança, seu corpo é seu corpo, hein? Só mexe quem você consente. Você ensinou ela a vida inteira que faz com ela o que todo mundo quer. Que manda, né? Ela pode falar, ela pode dar um tchauzinho se ela quiser. Então isso tem que ser ensinado. As pessoas... Eu vi, desculpa. Não, pode falar. Eu vi uma mãe falando sobre como ela ensinou essa parte, né? Dessa forma da educação, né, sexual. Quando a filhinha dela era muito pequena, ela falava que toda vez que até ela, mãe, ia tirar a calça da criança, ou limpar no banho, ou lavar, ela pedia permissão para a própria filha. Ela falava, mamãe vai tirar aqui, pode? Mamãe tá tirando a roupinha. Não sei, né? Não sei se essa é a melhor forma. Você vai explicando pra criança. Assim, ela tinha que falar um sim, porque a criança, ela entende que ela tem que dar uma permissão para aquilo ali. Seja qualquer pessoa. Se a minha mãe pede, titio tem que pedir. Não, e às vezes a gente ensina a criança, olha, ninguém pode te machucar aqui, mexer aqui nessa partezinha aqui, tá. Mas a pessoa que molestou ela não foi ruim, porque ela sentiu ali, não machucou, ela pensa, bom, você não tá doendo, não é isso que a minha mãe tava falando. Então, dizer, olha, aqui dá uma sensação boa, tem uma cosquinha, aí você vai expressar com você, mas não pode, que é uma parte íntima, e aí vai. Existe uma literatura hoje enorme que você pode usar para fazer isso. E esse ensino que vocês estão falando, ele deve ser feito aonde? Isso começa em casa. Começa em casa. Eu ia falar isso. A Paulinha falou essa relação de pedir a permissão da criança. Eu rodei num ambulatório de pediatria durante a faculdade, em Buenos Aires, e a pediatra era maravilhosa. E todas as vezes que ela ia examinar, o paciente ela examinava absolutamente
todos os pacientes, era uma clínica de família, ela examinava todos os pacientes de cabeça a baixo, assim, até o pezinho, e ela sempre, né, expunha os genitais para olhar. Sempre, todas as vezes, ela falava, posso abaixar? Quando era um bebezinho, ela pedia para a mãe abaixar e falava, olha, isso aqui é uma área íntima, só a mamãe pode mexer. Agora eu vou examinar rapidinho só para olhar, mas é bem rápido. E só posso examinar se a mamãe estiver na sala. Era assim. A mamãe, né, o cuidador que estava ali já geralmente estava era a mãe. complementando tudo. naquele atendimento a educação sexual dessa Exatamente. criança. Passa por todos os lugares, sabe? Passa por você ir a uma consulta e ele entender que, opa... Ele vai crescer escutando. Só Exatamente. mamãe, só se eu tiver com mamãe. Óbvio que conforme vai passando a idade, né? A criança vai entendendo que não é só com a mamãe, mas assim... Exato. Só quem até aquele estágio que podia ver era ela, quem podia me tocar ou qualquer coisa. E tem a questão do abuso, né? E tem a questão dessa relação com o corpo, né? Aquela menina, aquele menino... Quer dizer, na verdade, não vou nem dizer que é igual, porque não é, né? Os bebês nascem com o cérebro igual, mas a gente vai transformando eles de acordo com o gênero deles. Mas... A menina, por exemplo, se vê mexendo, não pode. Tira a mão daí, é sujo. O menino Aí não. ela vai lá com o namoradinho em primeira relação, tá lá pensando, ai meu Deus, é sujo, ai não pode, ai não sei o quê. Então ali a gente já ensinou, e aí o menino coça lá o pintinho, olha lá como é que ele Machão. mexe. Aí o que você tá ensinando? A menina a não gostar de mexer, de não ter uma relação, de não ter prazer, ao homem a gostar, depois você junta os dois na mesma casa e bota eles lá. Vai dar certo isso? Não pode dar. Não tem como. Então, a gente Que, né, quando criança é isso, quando E daí- cresce é a pornografia, E daí né? vai, daí e a vem mulher a o príncipe violência que a mulher encantado. sofre quando ela cresce, né, com uma criação de que o homem é quem manda, que é o opressor. E daí a gente pode desdobrar isso aí para uma série de, né, e isso tem que ser dito, isso faz parte do atendimento da pediatra, acaba que quem atende as crianças são as pediatras, né, de falar, observar, lógico que a gente não vai mudar a cabeça das pessoas, mas quanto mais a gente fala sobre isso, e as pessoas têm medo de dar a educação sexual, de falar o nome das partes certas do corpo, e você achar que vai induzir a criança a ter um interesse maior, aquilo pelo contrário, se ela não souber, ela vai ficar curiosa, ela vai procurar isso na internet, ainda mais hoje que o acesso é muito fácil. Muito grande. Né? Hoje a criança bota biquíni no Google, aparece um filme pornô. Né? Então, a gente tem que falar isso. Eu que atendo muito adolescente, às vezes eu explico como vai ser a consulta, e às vezes eu falo que no final eu vou ficar sozinha. Amanhã, não, eu não preciso, que está sempre comigo. Criança de 13 anos, como assim está sempre com ela? Né? E em nenhum momento vai ser estimulado, pelo contrário, existem muitos artigos científicos que mostram que uma educação sexual adequada, responsável, adia mais a idade da iniciação sexual do que antecipa. Então a gente volta naquele ponto, falar de sexualidade não é falar de sexo, lógico que tem uma faixa etária que já é necessário que você dê orientações específicas, de contracepção, de sexo de fato, né, de tudo isso, mas isso a gente vai construindo de acordo com a faixa etária daquela criança. Né? Mas até para ela chegar naquele estágio, ela precisa ter um conhecimento mínimo. Sim. Né? Nossa, que maneiro. A gente pode falar agora só de alguns mitos e alguns tabus da sexualidade, assim, que existam, né? Só pra gente pincelar agora. Mitos e tabus, Mariana. Ai, meu Deus. Ai, tem tantos, né? Deixa eu pensar. Alguns. Tem só. tantos. Então Por exemplo, masturbação mata. Não, a mão peluda da masturbação. Ou então, não, gente, isso na minha adolescência tinha tanto. Você saber quem já teve a primeira relação porque aumentava o quadril. Nossa senhora, na escola era. Você viu que engordou? Ih, deve ter começado a transar. Tomou pílula. Tá tomando pílula. Via tomando um remédio, tá tomando pílula. Gente, essa do quadril, eu acho que ela me seguiu tanto tempo na minha vida, porque era uma coisa validada na escola, assim, entre as próprias crianças. Era certeza, sabe? certeza. Incrível, tipo, muito Clássico. científico, né? É isso, a masturbação faz mal. Deixa a mão peluda. Deixa a mão peluda, não pode. Acho que todo mito surge para regular alguma coisa. Cada vez que alguém lança um mito é para bloquear alguma coisa, manter aquilo sobre uma... E a gente vai tomando isso como verdade, né? Isso, as consequências disso são todas essas que a gente está dizendo aqui. Às vezes a mulher tem uma questão no seu dia a dia lá com a sua parceria na relação sexual porque ela fica contida ou ela tem vergonha, porque se ela expressar que ela está tendo prazer, então ela não é uma pessoa confiável. As pessoas misturam muito, né? O caráter da pessoa com o comportamento sexual dela. Exato. Às vezes é preciso que você diga à paciente na consulta, né? As relações às vezes são muito burocráticas, né, assim, entre os casais, né?
E aí ela fala como é que é sempre daquele jeito, que ela tá meio assim. Você fala, ué, mas por que você não fala pra pessoa fazer de outro jeito? não. Você se toca, ela tem que saber o que ela gosta, o que dá prazer a ela pra dizer. Ela, não tenho coragem de falar, porque também, né, doutora, eu tenho 2 filhos. E às vezes o cara se sente ofendido. Aí você fala, tudo bem que tem 2 Sim, filhos, mas porque totalmente. porque Você é você uma tem mulher 2 de filhos, família, você não vai uma mãe ter de prazer família. sexual? Uma mulher casada vai ficar fazendo essas coisas? Não, e eles se gente. sentem ofendidos. Sim. Se você fala, se você aborda, se você fala alguma coisa diferente, eles podem se sentir ofendidos. Totalmente. Por isso que é importante que você divida isso com a mulher, para que ela saiba como ela vai manejar aquilo na casa dela. Né? Porque muitas vezes aquilo pode gerar um problema mesmo. Mas você dizer, validar aquilo e ela pensar sobre aquilo, talvez ela vá achar uma forma que caiba ali naquele relacionamento dela, né? De falar Para falar aquilo. E a gente volta num ponto também, que a gente está falando o tempo todo aqui, a gente falou de desejos, que primeiro que às vezes a mulher fala, doutora, eu transo uma vez no mês. Aí você, do mesmo jeito que a gente não pode julgar o excesso, a gente também não pode julgar o que tem menos. Aí a gente acha que aquela mulher tem um problema. A gente fala, não, mas assim, se não está causando angústia, não está causando sofrimento para ela, tá tudo certo. Eu tenho uma paciente que ela fala, não, eu transo só no sábado, porque durante a semana eu faço balé, não sei o que, não, de coisa, eu não posso, já sabe, acabou. Falei, tem algum problema para você? Não, não tem problema nenhum. E tudo bem, eu não posso inventar um problema que a paciente não tem. Inclusive, hoje a gente tem o grupo dos assexuais, que são pessoas que conscientemente não gostam, não têm excitação. Elas não se interessam pela relação sexual. E tudo bem. E tá tudo bem. E é aí onde a gente sabe que não é uma disfunção, né? Porque uma disfunção, ela pressupõe que você tem algum tipo de incômodo. Porque se ela fala pra você... Inclusive saiu do CID-10 da Exatamente. Porque não ser considerado mais uma Hoje versão. a gente tem o grupo dos Eu já vi assexuais. também, dessas conversas de podcast também, que é quando a gente vem com a queixa, né? Eu tô com pouco libido. Aí você fala assim, é pouco libido mesmo ou é a cobrança que você tá tendo do seu parceiro? Quem é que tá se queixando? É você? É você que tá Incomoda você ou outra pessoa. Pra você tá tudo bem, entendeu? E na realidade... Você falou agora dos assexuados, né? Às vezes ele mesmo não sabe se identificar com o assexuado. Sim, acontece muito. Demora muito tempo né? a pessoa entender que aquilo Você consegue, com uma futura especialista, identificar? Não. Ou isso deve ter uma traz. estratégia no script para eu identificar isso? O que você... A questão... Na verdade, essa é uma identidade... É uma orientação sexual, que na verdade, né, não é sexual, porque pressupõe que essa pessoa não tem relação, mas que ela talvez chegue pra você com uma queixa de uma baixa libido. E ela vai falar, eu só tenho relação quando meu parceiro quer, eu, na verdade, eu não tenho. E aí você pergunta, você fala, mas isso te incomoda? Isso é uma questão pra você? Isso é uma questão social? Porque o adolescente tem muito essa questão social de todo mundo teve a primeira vez. Mas eu não tenho vontade. Sabe? Tipo, meu namoradinho às vezes começa, ou a namorada, e eu não tenho, não me excito, não tenho. Tipo, não é uma coisa que me dá prazer, sabe? Eu tenho prazer em outras coisas, mas... Assim, não, isso a importância disso também é, naquele momento dessa queixa, você tentar caracterizar aquilo em relação aos subtipos, assim. Essa sua questão sempre foi assim? Desde que você começou? Com todas as pessoas? Ou foi adquirida? Em algum momento aconteceu? Aí ela pode dizer, foi quando alguém sofreu um abuso. Ou, não, sempre, desde que eu me entendo como alguém que vá se engajar numa relação sexual, que eu sou assim. É generalizada? É com todo mundo? É específica com alguém? Não, é só com a minha parceria. Eu vejo com outras pessoas eu me normal. sinto. Então, assim, você tem que tentar desenhar ali essa queixa. E aí, o que você pode fazer é conversar com ela. Né? Você vai conversar e falar, você conhece? Porque tem um monte de gente que não conhece. Fala, você conhece? Você quer ler mais sobre? E aí, eu sempre... você estava falando da questão da parceria em casa, né? Que às vezes julga, não sabe como conversar. Eu, às vezes, para umas pacientes minhas, eu indico alguns Instagrams. Por exemplo, a gente estava falando da Marcela McGowan. Ela fala de sexualidade com muita naturalidade. Então, às vezes, para essas pacientes, olha, ela fala, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. Luz, né? E aí ela começa a entender que não é só o médico que está falando, porque o paciente tem muito isso, né? De colocar o médico num degrauzinho acima. Então, às vezes, quando ela começa a ver outras pessoas falando, ela fala, opa... e você validou essa situação, ela se reconhece, né? Ela se identifica. Você disse, olha, pode buscar, isso também é bom, né? Não é só eu aqui que Claro, mando. Bem, né? Sim, totalmente.
Totalmente. Inclusive, eu sempre falo isso em relação ao Google, né? Tipo, hoje em dia os pacientes procuram muito no Google. Tá tudo bem, ele só não pode levar aquilo ali como verdade absoluta. Hoje em dia a gente tem uma gama de série, Exato. livro, né? E séries assim, não é específica, assim, mas toca naquele ponto ali de uma relação do Sex casal. Education, né? A gente Sex tava Education, que é falando disso. fantástica. É, maravilhosa. Tem uma que eu esqueci, que é de uma mulher casada com um homem, ela começa a perder o interesse, ela vai buscar outros relacionamentos. Então, assim, hoje você pode fazer isso. Sim. Se você tiver um tempinho, eu tenho lá uma lista que eu mando. Vou te mandar aqui. Eu olho ali no Isso é Netflix, eu legal. mesmo assisto. Né? E quando eu não sei, eu pergunto para alguém. Mas se você não tem esse acesso, que busque, vai olhar, vai assistir. Né? Aí ela vai ver aquilo Hoje a de uma gente forma tá com muito mais recreativa. informação, Sim, muito hoje mais em dia é muito acesso. mais fácil isso. Sim, totalmente. Dizer, olha, tem podcast, sexualidade, tem pornô para mulheres, como podcast, como no Google, no vídeo. Né? Ela fala, doutora, mas eu tenho vergonha de ver. Eu falei, então ouve. Bota seu fone e escuta. Ela, outro dia uma falou, agora eu tô lavando louça, eu fico ouvindo. E essa questão daí, eu tô me lembrando agora dessa coisa do desejo, né? Que a gente fica circundando. Muitas vezes a mulher diz que não tem desejo, mas às vezes ela tem e ela não faz nada com aquele desejo. Porque às vezes é uma questão assim de adequar. De noite meu marido vem, aí eu não tô com vontade. Mas ela teve desejo à tarde. Quando ela estava mais descansada. Então, a questão não é que ela não tem desejo. Sim. É que ela não está fazendo... Não faz nada. Eu tenho vontade, você faz o quê? Não faço nada. Eu deito e vou dormir. Ué, mas... Então, assim, você dizer para ela, olha, chama ela naquela hora. Né? Tanto que ela fala, a gente viaja, a gente fica ótimo. A própria questão da masturbação, Da né? masturbação, Desmistificar sim. masturbação feminina. Você tá com vontade, você tá com desejo, tá tudo bem. Tipo, não é você tem errado, não é vibrador? sujo, É. sabe? Vibrador. Olha essa loja online E aqui. eu abre no computador e Porque mostra o pra mundo ela. machista Não te permite isso. segurou muito Sim. isso tudo, né? Então, isso sempre foi a tônica, né? A gente saiu agora, anteontem, foi o dia do orgasmo, Foi dia Foi, 31, dia 31. domingo. 31, e o Freud foi o inimigo número 1 do orgasmo, né? Porque Sim, com a sim. visão psicanalítica Sim. de que o prazer era a penetração. O Ele orgasmo que- vaginal. Outro grande penetra. mito é esse, né? É. Uma das grandes queixas é essa. Eu não tenho orgasmo na penetração. penetração. E agora? A minha vizinha tem, minha irmã tem falado, olha só, mulher mente, né, gente? Vamos combinar. E ainda mais sobre sexo, né? Não, mas ninguém você fala. todo mundo tem que estar muito bem. Ninguém Não, fala. mas todas as minhas amigas têm. Gente, peraí. Eu falo, aí você explica pra ela, olha, você pode. O melhor exemplo que eu dou, eu falo, olha, você já ouviu dizer que tem gente que tem orgasmo dormindo? Aí ela, já. Falei, pois é, naquela hora ninguém tava fazendo nada nela. Ela tava só dormindo. Então, assim, a coisa é neurológica. Sim. Né? É mais E ela cabeça, né? doutora, pois é. Então, assim, ela vai entendendo aquilo e ela vai se permitindo. Sim. Né? Tudo bem se ela tem orgasmo quando manipula o clitóris ou não. E não é só. E a gente tentar desgenitalizar, né? Não ficar concentrado ali na coisa do genital. Tem um corpo inteiro. Tem mulher que fica com muito mais tesão fazendo uma massagem Quem acha que Sim. é só penetração. do que na penetração. Ou ouvindo, ou conversando pela internet, Sim. né? Aquele. Eu esqueci, sexting. 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 Né? E o tempo, né? Às vezes, o casal com o tempo vai burocratizando aquela relação. Então, tem uma paciente comigo, ela sempre fala, doutora Rebeca, já sei como é que é, né? Aí ele chega, beija aqui, mexe aqui, vai ali, pronto, acabou. Ela faz igual uma dancinha, assim. Então, é isso. Eu falo, mas fala pra ele se você quer de outro jeito. Mas agora eu tenho vergonha, não sei o quê. Então, assim, ela aprimorar aquilo. Sim. Né? E às vezes é difícil dizer Os mesmo. casais que têm difícil. vergonha, outro dia eu estava ouvindo, né? Uma dica. Ela não era um sexólogo. Pega uma toalha vermelha, né? Você tem vergonha de falar? Você pega, abana a toalha e aí ele já está sabendo. Cada um tem seus vai códigos, acontecer. estabeleça seus código, códigos. é o código. Mas isso tudo Né? depende de comunicação. Sim. Os casais falarem entre eles o que né, como é que serem vai fazer parceiros aquilo. nisso, É. né? E é o que eu tô Exatamente. falando, às vezes ver essas séries juntos, ouvir junto, isso gera conversas que não necessariamente são sobre a relação deles, mas que vai abrir uma intimidade em relação a sexo, a sexualidade, que vai fazer com que essas conversas fluam mais fácil. E o casal resgatar isso, né? O casal não tá nem se beijando na boca. Como é que quer Como transar, é que quer gente? transar? É. Sim. Às vezes a paciente quando conversa fala, vem cá, qual foi a última vez que você beijou a boca dele? Nem sei. Fala, então, começa com um jantar, vamos fazendo mais coisas juntos, vamos ver uma série juntos. Né? Isso precisa, mesma coisa, não precisa ser um especialista para dizer isso. Sim. Né? Às vezes está tantos anos naquela roda viva, é criança, só fala sobre filho, né? Ou quando não é filho, é sobre trabalho. Né? Então, a gente vai se acostumando àquela rotina.
Então, você às vezes fala uma frase para ela. Ela já, né? Sei lá, outro dia a paciente falou com a toalha vermelha, tem vergonha de falar. Eu falei, sabe aquele negócio que você ganha no avião? Bota no olho. Transa com aquilo ali, vai ser ótimo. Ela falou, doutora, foi ótimo. Eu falei, pô, não falei nada demais. Né? Mas ela, eu fiquei mais solta. Às vezes é uma... Ficou imaginando. A luz apagada. A luz apagada. É o que for mais confortável para ela. Né? E aí, assim, você já está dando uma dica de como ela construiu o repertório dela. Uhum. É usar um tapa-olho, é sair para jantar, é fazer uma massagem, é comprar um óleo, é comprar um vibrador, é ler. Ali ela vai construir o que ela se sente mais confortável em fazer. O que não pode é a paciente chegar na consulta, falar lá pro médico, ele dizer, compra um vinho. Isso não pode mais, gente. Primeiro que aquela mulher vai para casa, compra o vinho, acontece nela, ela fica cada vez mais frustrada. Lê o livro tal. Ela lê, pô, nada adianta comigo, nem vinho, nem livro. Não, olha, existem livros, existe isso, aquilo, outro. Vai procurar, ver o que você gosta mais. Eu gostei mais de ver a série. Gostei mais de ver a ginecologista Marcela falando. Aí é com ela. Exato. Né? A gente dá as opções. Ela vai se sentir um caso perdido, porque você já propôs um monte de coisa que não deu certo. Mas como é que eu vou saber o que é certo para ela? Exatamente. Exato. Olha, gente, eu ficaria aqui escutando vocês muito tempo. Assim. Não, eu vou... A gente não falou... eu quero saber como que Rebeca tá. tem verdade, lidado com a situação, né? Porque gosta da sexualidade, que é... Né? Eu acho que as resistências são enormes, não é só estrutural, né? Porque a gente vive no mundo machista, os chefes diversas, não quero isso aqui vai me ocupar aqui, enfim. Eu estou dando aqui a minha... na verdade... Você está montando um ambulatório nos servidores ou pretendendo montar um... a gente está desenhando como poderia ser esse ambulatório. Então, eu tenho algumas dificuldades lá. Né? A primeira é uma questão... eu faço um ambulatório de patologia cervical que é lotado como todos os outros. Que tem uma demanda grande, eu assumo lá o ambulatório, tem uma outra profissional que também trabalha lá, mas um horário um pouquinho menor. Eu sou responsável por todas as cirurgias que tem em relação à patologia cervical também. E ainda tem as discussões de residência. Então, tudo isso já gera uma questão de horário. E a maior dificuldade que a gente tem lá hoje para abrir esse ambulatório, na verdade, primeiro, uma questão estrutural mesmo. Espaço. Nem só o espaço, mas de infraestrutura, na verdade. Assim, para a gente abrir um ambulatório de sexualidade... O que é preciso? Vamos lá. Lógico, você pode ter ambulatórios com vários níveis, né? Mas se fosse para pensar num ambulatório de queixas assim abertas... ambulatório embrionário, aquele que você quer começar para... Porque isso é uma caixinha muito delicada. Quando a gente abre esse atendimento, pode vir tudo. Pode vir vaginismo, pode vir desejo hipoativo, pode vir disforia de gênero, pode vir muita coisa. Então, eu não tenho, nesse momento... psicólogo, fisioterapeuta. Então não dá para fazer? Não é que não dê, mas aí eu tenho que limitar o que eu vou atender ali naquele serviço. Porque eu não posso vir aqui e dizer, agora eu vou te regular para esses regras, você vai procurar, porque ela não vai achar. Não vai ter assistência. Mas se eu estou abrindo um serviço para oferecer isso e digo que eu não tenho, que eu vou mandar de novo ela para regular, então não faz sentido. É difícil. Então eu demorei muito a conseguir achar uma forma, né, de fazer isso bem feito. Né? Então, eu sou um dos limitadores. Né? O Plínio lá, que é uma pessoa que é muito próxima a gente, né? Já esteve aqui, que é um profissional super presente no serviço, ele me pede muito, as residentes pedem, e eu tenho segurado isso porque eu ainda não enxerguei uma forma, ele vai acontecer. Né? E aí, esse ano, eu comecei a ver um outro desenho para esse ambulatório. A gente tem um serviço lá grande da ginecologia oncológica e da mastologia. E aí eu pensei, eu posso começar esse ambulatório dando uma assistência a essas pacientes oncológicas, a questão do desejo, da sexualidade, que ninguém fala, você dá um diagnóstico de câncer de mama, tira a mama daquela mulher. Sim, porque aí eu vou restringindo uma demanda que eu possa lidar. Porque aquela mulher, se ela precisa de uma fisioterapia da mama, ela já tem. Entendeu? Então, e dali eu penso em criar um projeto de pesquisa, que foi até uma ideia que o Plínio me deu, e aí eu consegui... Os profissionais. Profissionais para montar. Mas antes disso, aí por que não fiz nada até agora? Nada de efetivo. A gente abriu o horário, eu fiz algumas discussões com as residentes, mas também não consegui organizar os horários com elas. Mas é uma questão assim, tem uma questão com o horário do centro cirúrgico. Um dia eu estou de manhã, um dia eu estou de tarde, aí me mandam ir no outro horário. Eu falei, como é que eu vou abrir um ambulatório? Marco, desmarco. Então, isso é uma questão dentro do serviço público.
Sim. A gente tem que atender as urgências. Eu tenho uma fila enorme lá da patologia cervical, hoje maior do que era, que são doenças pré-câncer, assim, tem que operar, né? Então é uma prioridade também, não que sexualidade não seja. Então, a principal dificuldade hoje é inserir esse serviço, essa assistência dentro do serviço. Na Mas não rotina do vejo serviço. até o momento nenhuma restrição em relação à chefia, nem dos outros. Pelo Não, contrário. não, pelo contrário. É, O eu digo Plínio assim, eu sei não, que é nem muita- falando do Plínio, eu de digo modo geral. a chefia do hospital, né? O Eu hospital acho como que também ele ainda, esse ambulatório ainda não direção. incomodou ninguém, porque É. ele está no embrião ainda. Eu não sei se ele for aberto. Como né? vai ser. E eu tenho uma vontade grande de abrir, primeiro porque é um tema que eu adoro. Eu acho que é necessário na formação do residente. Muito. Né? Ter uma pessoa como a Mariana, que está terminando a residência com todo esse conhecimento, é um Conhecimento, privilégio. muito conhecimento. Né? E é um tema que eu adoro, é um privilégio. E, assim, eu tenho uma experiência grande com atendimento adolescente também, que está tudo muito interligado. Então, a minha vontade é criar um serviço ali de sexualidade que atenda a essa construção aí dessas fases. É um sonho ambicioso, mas é possível. Sim, com totalmente. certeza. Né? Mas eu também venho tentando organizar o meu ambulatório de patologia cervical para que eu possa estar disponível, Pra isso. né, para esse horário. Né? Só que com a pandemia isso foi difícil, porque cada hora muda, vai para de manhã, vai para de tarde, então isso deu uma bagunçada. Né? Mas, A demanda da patologia cervical aumentou Aumentou, também, em função da né, pandemia. é um ambulatório muito delicado também, né? E a dificuldade maior é essa. Mas essa ideia que você tem da mama... A minha, maravilhoso. exatamente. É Aí eu necessária. tô numa fase porque que eu você já vai embrionando, né? eu também a não coisa. tenho experiência, mas né, sei disso minimamente quando estudei sexualidade. A gente, com as meninas, nessa rodada que eu tive com elas, a gente baixou uns artigos para a gente começar a escrever um projeto. Então, eu falei para elas, esse ano a gente vai tentar construir um esboço. Para que no próximo ano a gente tente... e, paralelo a isso, estou tentando inserir, né, pensar uma forma de a gente inserir que seja umas aulas de discussão para que elas tenham um conhecimento mínimo. É isso. Sim, sim. Resposta sexual, como atender, como direcionar. Mas a maior dificuldade atualmente é essa. Mas ele vai sair. Não, vai Com sim, certeza. até porque a gente... E você virá assim que inaugurar. Isso. E é isso. Eu falo, eu fui lá, estudei tanto tempo isso e estou dentro do SUS e não consigo dar essa assistência. Né? Assim como quando eu fiz patologia cervical, que eu ainda não estava inserido em nenhum serviço público. Eu também tinha a mesma sensação. Eu falava, estou aqui com a faca e o queijo na mão. Quero... Até que um dia, né, fiz concurso, entrei, depois assumi o serviço lá. Então, a gente vai construindo isso. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela atenção primária. Eu venho... essa é a minha origem na formação. Né? Vários momentos da minha formação em que eu me especializei mais, eu adoro cirurgia, mas eu volto sempre a esse ponto. Da prevenção, da assistência primária. Essa é a engraçado minha... que vocês Sua duas pegada, vieram com sua isso. vibe. Essa é a minha menina dos olhos, assim. Porque eu acho que isso é o começo de tudo. Vocês duas, né? Vieram Eu vi Mariana, vi a página dela, fui vendo, gente, é uma identificação total, Exato. assim. Que eu me lembro dessa angústia de eu querer, mas aonde eu vou aprender isso? Quem vai me ensinar isso? E isso quem me deu foi o núcleo de saúde da adolescente da UERJ. Que eu sou grata a minha vida inteira e foi lá que eu aprendi a ser médica ali. Então é isso que eu legal. levo comigo e é o que eu tento mostrar às residentes todos os dias lá. Quando eu pergunto para a paciente o que ela quer fazer, se ela consente ou não. Né? E eu tento fazer isso mesmo naquela loucura do... E eu vejo que a gente, na formação dos residentes, nós somos exemplos. É isso que a gente pode Exemplo. ser. E eles percebem Eles isso, veem o né? meu... Eles estão eu percebendo. posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu acho que é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu tento mostrar para eles o meu interesse, o meu compromisso com aquelas mulheres. Ela até brinca, você tem uma memória, sabe os casos todos. A minha memória é horrível, mas ali a minha memória é boa, porque eu ouço. Eu sei não só que ela teve um outro grau, que ela operou, mas que o filho fugiu, que o marido não sei o quê, porque eu escuto. Lógico que eu não sei de todas. Mas a cada consulta que eu estou escutando de verdade. Então eu sei e aquilo interfere, se ela vai voltar para fazer aquele exame ou não, por que ela não veio. É que ninguém ensina a gente a como falar com o paciente. Sim. A gente aprende isso com os preceptores. Então, quando a gente está no ambulatório e a gente vê como o preceptor fala com o paciente, como ele dá uma notícia ruim, ou como ele aborda a sexualidade, é aí que a gente está aprendendo. Então, né, é importante que eu dou um vocês diagnóstico sejam de exemplos câncer pra gente. quase toda semana, infelizmente, lá. Quase semana eu não digo, mas pelo menos semana sim, semana não. E a forma como você faz, né, que você orienta, é o que a gente pode passar para os residentes, porque matéria, ela vai sentar e vai ler. Exatamente.
Isso aí é interesse de cada um. vai pegar, vai fazer várias, vai E eu pegar. tenho uma relação com o ambulatório de patologia cervical, e assim quero ter com sexualidade, que ali o residente, ele não tá ali carregando aquele ambulatório. Aquele ambulatório funciona com ou sem ele. Isso. Ela tá ali, estão em formação. Lógico que eles são figuras imprescindíveis. Mas eu sou responsável pelo ambulatório. Ela não é ali uma Mão de funcionária minha. Ela está em Tocando formação. Está sempre comigo. E esse Isso é é o papel muito do legal. preceptor. Sim. Igual quando começa a dar errado, que o residente começa a reclamar muito, o pessoal fica, eles estão... Gente, nenhum grupo é todo de ruim. Tem alguma coisa errada que nós estamos fazendo que está refletindo no comportamento deles. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Né? Então, a gente não perder isso de vista. Né? Porque isso é o que a gente pode dar de maior para o residente, é isso. É o sim, exemplo. Passar também. bastante. Considerações finais? Não, eu gostaria de ficar escutando vocês muitas horas, de verdade. Gente, eu posso ficar aqui até amanhã, nasci podcast. Não. Não, eu amei de verdade. Assim como quando eu escutei do Serapião, é um assunto que me interessa muito, assim, só de escutar, né? É sempre um ganho a mais. Então, fui muito feliz em escutar a Carol para falar sobre chamar você. Na mesma hora eu ainda falei, Carol, será que ela vai topar? Ela falou assim, não, ela é ótima. Ela é jovem, A Carolina ela é é jovem, descolada. Não, ela falou assim, ela é jovem, ela é descolada. Ela, com certeza, ela vai topar. Eu falei, tá bom. Eu liguei toda tímida, eu falei, meu Deus do céu, A tomara que Paula ela deu tope. todo o currículo dela antes de falar. Porque uma pessoa anônima, assim, do nada te ligando, eu falei assim, gente, como é que eu vou me apresentar? Do nada uma pessoa te chamando, assim. Eu que do outro lado fiquei assim, gente, o que essa pessoa vai me pedir? Era só isso que a gente queria, né? Na realidade, era essa... Não é uma aula, né? Mas essa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu já sabia pelo meu pai. Meu pai falou, Mariana, deu uma aula Não, gente, quando incrível. ela falou que fez história, eu já quase aqui, ó, já venerei aqui a eu pessoa. falei Vou nem assim, abrir minha pra falar de paleolíticos, é que eu falei, vou até ficar quieta. Porque Falou a que deu uma pessoa- aula incrível, que tem que entrar, ela tem que estar junto, tem que estar. Eu falei, não, tá dentro. E aí eu entrei na sua página, que é o Dona Vagina. que é muito legal, muito bom. Então, assim... Então faz o jabá É, dela. é, Dona Rebeca, Vagina. faz o jabá. Arroba Dona Vagina. E Rebeca Oliveira, que são duas pessoas que deram uma brilhante apresentação aqui pra gente. Quer falar alguma coisa? Não, aproveitando, a gente não faz isso muito no final, mas... Bruno, pega aquela sacolinha. Pode pegar. Deixa eu pegar lá. Pega a sacolinha. Tem duas sacolinhas. Ele Gente, grava. não vocês tem estão de problema. parabéns, porque eu tava falando aqui no intervalo, né? Essa iniciativa de vocês de mostrar para o residente como é esse processo, o profissional poder dizer, né? E falar sobre os assuntos que vocês têm falado aqui. Isso gente, eu fiquei assim, quando ela falou, eu falei, gente, esse pessoal novo, ele é necessário, né? É muito bom. Porque, olha, É um vocês estão de papo parabéns. Pra nós, leve, de residentes. gineco para gineco. A gente sempre foge falou com o das Zé que ele evidências, precisava foge isso, de tudo é. para ficar mais Isso é necessário, palatável, né? ficar É. gostoso. E para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente vai seguir nessa pegada, assim, para o Sem ser jovem. uma coisa maçante, residente. né? Porque a aula a gente já tem numa residência, então... A gente tem a sorte de ter o Zé sempre. É. Que a gente tem na residência, Melhorei, a Paulinha né? tem em Depois casa. que- Agora Eu todo tive, Aí eu mundo. falei assim, eu tenho que trazer isso pra É. todo mundo. É. Não, eu vou ganhar em cima dele. O Zé que faz essas Eu queria conversas. agradecer Ai, muito, de gente, verdade. olha, Ai, ainda bem que a gente Paulinha. inaugurou esse mimo. Obrigada. Vocês terem Obrigada. participado aqui do nosso Muito obrigada podcast, pelo convite, tá gente. bom? Adorei. Obrigada a vocês. Obrigado a todos e fiquem conosco no nosso próximo episódio Que- do primeiro E único podcast podcast de gineco pra para gineco.